E aí a gente tem dois sistemas que fazem isso. O primeiro deles é o sistema nervoso. O segundo, o sistema endócrino. Quando a gente fala a respeito do sistema nervoso, existem duas divisões principais que a gente tem dentro desse cara. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Qual é a diferença que existe entre eles? O central, ele fica localizado nas partes do nosso corpo, onde você tem a pouca mobilidade. Isso define o que nós chamamos de esqueleto axial do nosso corpo. Ou seja, o crânio e a coluna vertebral. E aí, dentro desse crânio, a gente tem a presença do encéfalo. E dentro da coluna vertebral existe a medula, tá? O encéfalo, por sua vez, é subdividido em cérebro e cerebelo, que são os órgãos mais volumosos que a gente tem dentro do encéfalo, e o tronco encefálico, que por sua vez ele tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Dentro do cérebro existe uma estrutura chamada de tálamo, e o tálamo tem uma pequena projeção que a gente chama de hipotálamo. Então, esses são os principais órgãos que a gente tem dentro do encéfalo. Lá na região do sistema nervoso periférico, são as partes mais externas do nosso corpo. Então, ele está presente na parte com mobilidade um pouco maior. E aí a gente tem os nervos cranianos, que partem da região do crânio e vão inervar algumas partes do nosso corpo, como, por exemplo, pescoço, cabeça, sistema digestório e respiratório. E os nervos chamados raquidianos, que são 31 pares de nervos, que partem da região da medula espinhal e vão inervar o corpo como um todo também. Além disso, existem as chamadas terminações nervosas, que são um conjunto de neurônios que estão localizados, por exemplo, na pele, em outras partes do corpo, fazendo esse processo de comunicação entre a extremidade do nosso organismo e a região mais central do nosso corpo, trazendo essa informação até o encéfalo ali. Certo? Para o sistema nervoso funcionar, ele precisa de algumas células. E aí nós temos 4 células, que são chamadas de células da glia, além do neurônio como sendo as células principais. Quais são essas células existentes? Primeiro, a gente tem os oligodendrócitos. O oligodendrócito é responsável pela formação da chamada bainha de mielina, que é uma bainha que isola a fibra do sistema nervoso central. Então, SNC, sistema nervoso central. Beleza? A bainha de mielina, ela vai fazer com que o impulso nervoso, uma vez que ele esteja presente aqui e ele vai ser conduzido, ele é conduzido de maneira saltatória. Ao invés de despolarizar toda a fibra, ele despolariza apenas as regiões onde a gente não tem a cobertura pela bainha de mielina. Outra célula importante que a gente tem dentro do sistema nervoso central é a célula de Schwann, né? É estranho, mas a pronúncia é Ishvan. A célula de Ishvan, ela é responsável pela formação da bainha de mielina do sistema nervoso periférico. Mas vamos falar igual todo mundo fala, célula de Schwann, né? Qual é a diferença que a gente tem entre essas células? O local. O oligodendrócito é no SNC, então lá no seu encéfalo, enquanto esse cara aqui, ele é lá no sistema nervoso periférico. Por exemplo, no neurônio motor da sua perna, a gente tem a ação direta dessa célula de Schwann, fazendo esse processo de isolamento. E existe o astrócito. O astrócito ele é associado aos capilares e ele dá suporte nutricional e metabólico para o neurônio, além de um suporte físico, sustentando as células neuronais, evitando que haja, por consequência, um colapso do sistema nervoso em relação à falta de nutrientes, bem como também à falta de sustentação. Eu preciso que os neurônios estejam perto um do outro para que a comunicação aconteça entre esses caras com a liberação de neurotransmissores. Lembra da sinapse? A gente vai conversar sobre ela aqui agora, e eu preciso que os neurônios estejam em uma posição fixa para que essa comunicação ela consiga acontecer entre esses caminhos ali. A Covid-19, ela gera alguns problemas. Um dos problemas que a Covid-19 tem, cara, é que os vírus que causam a Covid, né, o SARS-CoV-2, eles reproduzem em algumas células, em especial dentro do sistema nervoso. A gente tem os astrócitos sendo um local onde esse vírus ele vai reproduzir. Tá, professor? E daí? E daí, galera, que se esse cara ele reproduz no interior do seu astrócito e mata essa célula, é ela responsável por dar suporte físico e nutricional para o neurônio. O que eu espero dessa questão, então? Diminui. Isso gera um efeito colateral que muita gente que teve Covid está reclamando até hoje, que é a dificuldade que essa pessoa tem de concentração e raciocínio. E aí, está acontecendo com alguém aqui? Depois você teve Covid, você notou que sua memória está mais frágil, você está com dificuldade, às vezes, de concentração, começa a ler, de repente se perde, né, naquilo que você está fazendo ali. Galera, né? Tá igual a Dória. Esse é um dos sintomas, né, da Covid longa. E o grande problema que a gente sabe hoje em dia é que ele pode provocar essa destruição dos astrócitos, gerando como consequência esse tipo de alteração. Meu irmão teve Covid, meu irmão, eu também tive, mas graças a Deus a minha Covid foi bem leve, né? Eu dei aula pra vocês com Covid, nem sei se vocês lembram, pra quem tava no primeiro semestre aqui já, né? Eu tava com Covid e em casa de boa, a única coisa que eu tava era tossindo um pouquinho mais, felizmente foi muito leve. Meu irmão pegou bem na onda da Delta, quando tava, né, aquele colapso todo, dando 4 mil mortes, né, por dia, e meu irmão pegou bem nessa época, onde não tinha vaga para hospital, nem particular, tava tenso, cara. E meu irmão chegou a ter 40% do pulmão dele, ficou inflamado, e ele teve que, né, quase foi internado, o médico deu um prazo para ele, falou assim, ó, você vai para casa e vai monitorar com o oxímetro. A saturação dele dando 89, 90, né, por cento ali. O médico falou, se você não melhorar essa saturação, se você não subir para pelo menos 92, amanhã a gente vai ter que entrar com internação aqui, para entrar com a medicação e tal. Passou alguns remédios para ele tomar em casa e, felizmente, ele começou a recuperar. Acho que o susto, né, que ele teve ali, ele começou a subir a saturação dele. Mas meu irmão, ele sempre foi um cara meio aéreo, assim, mas ficou pior. Por exemplo, ele foi no shopping algum tempo atrás aí com a minha cunhada, e o meu sobrinho, né? O Bernardo fez 5 anos. E aí eles foram resolver alguma coisa, cada um para um lado, e meu irmão achou que o Bernardo tinha ficado com a minha cunhada, né? E, na verdade, o Bernardo estava com ele. Aí ele foi olhar alguma coisa, deixou o Bernardo para trás, e ele esqueceu, simplesmente esqueceu o filho dele no meio do shopping. Aí lá pelas tantas ele encontra a esposa dele, e ela pergunta, cadê o Bernardo? Ele, uai, não estava com você não? Ela, não, Felipe, não estava comigo. Aí saem os dois correndo desesperados, aí encontrou o Bernardo lá, tava na parte de brinquedo do shopping, lá, né? Como se nada tivesse acontecido. Mas meu irmão fala que ele ficou tipo umas meia hora lá sozinho, e ele achando que estava com a Franciele. Deus me livre. Quando meu irmão foi... mó paz. O meu irmão, quando ele recuperou, né, ele foi fazer um tratamento com uma pneumologista para recuperação e tudo mais. E aí, na primeira consulta, ele estava aqui, para quem é de Goiânia, a pneumologista dele é do Óleo aqui. E é muito ruim, né, o lugar ali onde o estacionamento é feito. Não tem vaga. E ele ficou rodando, aí achou uma vaga, parou e foi.
Ele ficou mais de 2 horas depois que a consulta dele acabou, tentando achar onde é que ele tinha posto o carro, né? Porque ele não lembrava, simplesmente não lembrava. Esse é um dos pontos que acontece, né? Da Covid longa. Ela provoca a destruição da célula que dá suporte nutricional. Tá? Ana, a bainha de mielina é esse envoltório que fica ao redor da fibra nervosa, que faz o impulso nervoso ele passar de maneira saltatória. Eu vou conversar sobre isso aqui mais detalhado com vocês lá na parte de neurônios. Quando eu for falar sobre neurônios, você vai entender melhor o que esse cara é capaz de fazer. Beleza? Então, cara, as células da glia, ou biócitos, estão envolvidas com o suporte para o neurônio. E aí a gente tem o astrócito, que faz essa nutrição, como eu acabei de conversar com vocês, dando suporte físico para o neurônio. A gente tem os oligodendrócitos, que fazem essa formação das bainhas de mielina, fazendo o impulso nervoso ele acontecer de maneira saltatória. E a célula de Schwann, né, que faz a formação da bainha de mielina no sistema nervoso periférico, protegendo ela. Esses a gente já tinha conversado no primeiro slide. Falta esse cara aqui, ó, a micróglia. A micróglia é a menor célula que a gente tem dentro das células da glia. Eles são macrófagos modificados. Para que serve o macrófago? Qual é a função que esse cara tem? Fagocitose. Então ele vai fagocitar restos neuronais que estão presentes aqui. E a função principal dele é essa, limpeza do tecido neuronal, do tecido nervoso, além de fazer diretamente uma outra função também, que é a preservação da fisiologia normal, né, esperada do sistema nervoso central ali, por degradação de componentes tóxicos que eventualmente estejam presentes. Dormir serve para algumas coisas. Uma das coisas que a gente sabe hoje em dia é que durante o sono, as micróglias, elas têm uma atividade muito intensa, fazendo literalmente uma limpeza dentro do seu cérebro. Essa limpeza, ela vai fazer com que a gente tenha uma capacidade de manutenção da fisiologia dos neurônios sempre de uma forma ótima. À medida que os neurônios vão atuando, eles vão produzindo substâncias tóxicas que inundam o sistema nervoso. Isso prejudica o próprio funcionamento do sistema nervoso. E o resultado isso diminui um pouco a capacidade metabólica que a gente possui, tá? Então, se você está com sono, estudar com sono não é uma coisa muito bacana. Você tem dificuldade de manter esse raciocínio, dificuldade de fazer esse estudo, por conta das alterações que acontecem, né, com a fisiologia neuronal produzindo esses componentes tóxicos e as micróglias fazem essa limpeza. Todas as células são permanentes, assim como o neurônio, Thalita, elas podem se regenerar, algumas delas, tá? Esse nível de regeneração, ele não é tão intenso quanto acontece em outras partes do nosso corpo. Mas micróglio, célula de Schwann, o oligodendrócitos, todos esses, né, os astrócitos, podem sofrer regeneração. No caso do astrócito, que teve lesão por conta da Covid, algumas pessoas falam que depois de um certo tempo o sistema nervoso deles volta a funcionar normalmente, né? Mas outras pessoas relatam que isso fica por períodos prolongados e quanto tempo isso vai durar. Não dá para saber. Infelizmente, a coisa não é matemática, assim, e a gente não sabe por quanto tempo vai perdurar essa tal dessa Covid longa em muitos dos pacientes que tiveram Covid. Beleza? Dúvidas aqui? Ou seja, a todos os dias, meninos, você está matando neurônio. Isso é normal, é fisiologicamente esperado. Você nasce com a quantidade de neurônios muito maior do que a quantidade de neurônios que você vai morrer, tá? Isso explica por que às vezes é difícil de você ensinar pessoas mais velhas alguma coisa nova. Cara, se você está tentando ensinar seu avô a mexer no WhatsApp, você já deve ter visto o dilema, né? O tanto que é difícil. Você vira pro seu avô e fala, avô, você clica aqui no maisinho, vai lá nas fotos, escolhe as fotos, aí você clica na pessoa e põe a setinha pra frente, beleza? Beleza. Aí você pega o celular pra ele e olha e fala, onde é que aperta mesmo? Em contrapartida, se você tem contato com crianças, você já deve ter visto o tanto que eles aprendem rápido, né? Você mostra um negócio uma vez, às vezes você nem mostra, ele olha de relance e já tá lá te imitando, né? Esse é o processo, cara. A fisiologia normal do sistema nervoso, esse processo de desenvolvimento dessa capacidade cognitiva e tudo mais, ele vai melhorando, ele vai atingir um pico, e aí depois dali para frente, esse pico de aprendizado, ele começa a entrar em declínio. E a gente entra numa fase, e isso é normal de acontecer, de todo mundo ter um declínio cognitivo associado à idade. Então, em algum momento, a sua capacidade de aprendizado ela vai ser pior do que já foi, né? A sua memória vai se tornar pior. Isso está relacionado com alguns fatores. Um deles é com a menor quantidade de neurônios que a gente passa a ter. O que pode fazer com que você acelere ou retarde essa morte neuronal são alguns fatores, como, por exemplo, nutrição, né? Influencia a respeito disso. Atividade do sistema nervoso. Então, por exemplo, para quem estuda, lê bastante, mantém o cérebro ativo, isso tudo ajuda na preservação neuronal. E uma outra coisa que ajuda muito nesse processo de preservação é evitar substâncias nocivas ao sistema nervoso. E aí, nesse sentido, existem alguns componentes que são bastante lesivos ao seu cérebro. Por exemplo, quem? Drogas, tá? E aí a gente tem algumas drogas que fazem isso. Normalmente, quando vai falar disso, as pessoas vão pensar sempre na questão da maconha. E sim, ela pode potencializar a morte neuronal, além de afastar as sinapses e prejudicar o sistema nervoso. Só que existem outras drogas que também provocam isso. E algumas que não são tão um mito a respeito do uso delas, como, por exemplo, o álcool, tá? O álcool tem uma lesão que acontece no sistema nervoso também bastante intensa. Tanto é que pessoas que fazem esse processo de uso de álcool podem desenvolver um quadro, galera, chamado de demência etílica. A demência etílica é uma lesão que acontece no sistema nervoso provocado pelo consumo excessivo de álcool, tá? Beleza? Pessoal, então você tá aí fazendo defesa da maconha. Não, criatura, pelo amor de Deus, não me entenda errado. O que eu tô tentando te mostrar é que não é só as drogas ilícitas. As lícitas também podem provocar lesão sobre o sistema nervoso, tá? A Ritalina destrói algumas dessas células? Não, Rian. A Ritalina ela tem uma ação, na verdade, de recaptação dos neurotransmissores. Agora a gente conversa melhor sobre isso aqui, né, quando eu te mostrar os neurônios e o que eles fazem na sinapse. A principal pode usar, então? Poder pode, se você tiver indicação de um psiquiatra para fazer isso. Agora, a galera que faz o uso disso sem indicação psiquiátrica, isso pode causar dependência química desse componente e resistência a longo prazo, o que prejudica a fisiologia neuronal se você não tiver sobre o uso do medicamento. Então, tomar a Ritalina para tratar problemas que a pessoa realmente tenha, tipo um déficit de atenção, uma hiperatividade, show de bola. Agora, você que não é portador desses transtornos psiquiátricos e faz uso desse medicamento como acentuador de concentração e tudo mais, fiote.
seu futuro vai ser muito bacana, não, né? Então, cuidado com isso. No caso dos estimulantes que tiram o sono igual café energético, ajuda a limpar isso que a micróbia faz? Não. Sabe, o que os energéticos fazem é se ligar a alguns receptores específicos do sistema nervoso, provocando uma hiperestimulação na sinapse. Deixa eu falar sobre sinapse e a gente conversa sobre esse ponto aqui também, tá? O neurônio é a última das células do sistema nervoso e a principal, a mais cobrada em provas. Todo neurônio é formado por três partes: os dendritos, os corpos celulares e este prolongamento aqui que é chamado de quê? Axônio. Tá? Essa é a vista lateral que a gente tem de um axônio, com as bainhas de mielina. Então, para quem tinha perguntado, né, sobre a bainha de mielina, é isso. Ó. Ela isola eletricamente o neurônio para que o impulso ele aconteça de maneira o quê? Saltatória. Qual que é a grande vantagem que esse processo tem? A velocidade aumenta bastante. A gente consegue fazer essa velocidade muito maior, uma vez que o estímulo ele passa de maneira saltatória. Entendeu? Existem alguns tipos de neurônios. A gente classifica eles de acordo com dois critérios principais. O primeiro critério que eu acabei de mostrar é se ele tem ou não baía de mielina. E aí, se ele tem mielina, eu chamo ele de mielinizado ou neurônio mielínico. E se ele não tem? Amielinizado ou amielínico. Só que a gente também tem uma classificação para esses neurônios quanto à morfologia e localização que ele tem. Aqui eu tenho o interneurônio. Onde é que esse interneurônio ele fica? Ele fica dentro do sistema nervoso central, mais especificamente na região da medula espinhal. Tá? Esses neurônios também são chamados de neurônios de associação. O nome já fala. O que o neurônio de associação ele faz? Ele faz a ligação entre os dois neurônios aqui, ó, o aferente e o eferente. E aí, esse é um neurônio que ele é amielínico, tá? Amielínico por quê? Porque ele não tem a presença de bainha de mielina. Professor, mas você falou que a velocidade é pequena. Sim, ela é menor. Mas qual que é a questão? O trajeto que esse neurônio tem que percorrer é muito pequeno. Então, mesmo sem a presença da bainha de mielina, ele tem velocidade suficiente para que a comunicação aconteça de maneira eficiente, tá? Diferente do que acontece com o eferente e o aferente. O eferente, galera, ele é responsável por levar a informação do sistema nervoso central até a região do seu músculo. Ou seja, para movimentar a ponta do pé, eu preciso que o neurônio que está na cabeça faça esse processo de condução do impulso até a região do seu pé. E aí eu preciso que essa fibra seja uma fibra de que tipo? Mielínica. A bainha de mielina vai aumentar a velocidade de condução, fazendo o impulso passar de maneira mais rápida e ser bastante efetivo nesse processo. Olha a morfologia que esse cara tem. Essa coisinha roxa que você está vendo, quem que é? Isso aqui, ó, tá? É a presença de um núcleo do neurônio. E esse núcleo ele fica dentro do corpo celular, que é grudado nos dendritos, como você está vendo. Esse é um neurônio que leva a informação até o seu músculo. E por isso um neurônio o quê? Motor. Essa é uma fibra aferente. O que a fibra aferente traz? A informação sensorial, lá da região da sua pele, por exemplo, até o sistema nervoso central. O que também faz com que haja a presença de bainha de mielina. Mas olha o corpo celular. Você está vendo que ele não é grudado na parte de cima. E por que disso? Galera, neurônios se dividem? Normalmente não. Alguns neurônios têm capacidade regenerativa. Por exemplo, o epitélio olfativo ele consegue regenerar. Por isso, muitas vezes, quem teve Covid perdeu o olfato, perdeu o paladar, mas isso foi temporário. Isso não ficou por longos períodos. Depois de um certo tempo, isso foi recuperado. Porque os neurônios estão regenerando. Agora, alguns neurônios não regeneram. E esse processo, onde essa regeneração não acontece, vai gerar perda de função associada àquela parte. Então, pensa. Se a gente tivesse o corpo celular grudado no dendrito, e isso aqui seria sua pele, o que eu teria como consequência? Bom, a consequência aqui, eu teria lesões constantes desses neurônios, desse corpo celular, e a gente não conseguiria fazer esse processo de regeneração com facilidade. Por consequência, afastar o corpo celular da região mais próxima de onde a agressão acontece faz sentido fisiológico em relação à preservação da função que esse cara tem. Porque se houver uma lesão dessa célula receptora ou dos dendritos, esse cara consegue se regenerar, e as células receptoras também. Agora, se essa lesão acontecer nesta parte aqui, já era. O neurônio não regenera, e você vai perder a fisiologia associada a isso aqui. Tá? Então, explicando de novo, sabe? Olha só, a pele, ela não é alvo de agressões o tempo inteiro. Se a gente tivesse o corpo celular do neurônio aqui em cima, igual dessa fibra, eu poderia ter lesões no corpo celular com maior constância. E se eu lesar essa parte aqui, o que acontece? Eu perco a capacidade de mandar o estímulo sensorial até o seu cérebro. Se a gente afastar o corpo celular, uma lesão que aconteça nessa parte da pele pode regenerar, mas aqui não. Entendeu? Então, por isso eu tenho essa morfologia um pouquinho diferente, fazendo o impulso ser conduzido do corpo até o sistema nervoso central. A fibra eferente, o que ela faz então? Ela leva a informação sensorial até o músculo, por exemplo. Esse é o neurônio motor. A fibra aferente, o que ela faz? Ela traz a informação. E aqui, cara, esse é um dos pontos que vocês muitas vezes confundem, né? E aferente. Deixa eu fazer uma analogia tosca para te ajudar a lembrar disso aqui. E que você vai usar isso em um monte de coisa em fisiologia. Todo, né, sei lá, pensa numa pessoa que você não gosta, sua sogra, né? Aproveitar que minha esposa não tá tão perto, né? Falar disso aqui. Quando sua sogra chega perto, o que você fala? Ah, nem lá vem a véia chata. Então tá chegando, é aferente, né? Então você acha ruim. Quando ela vai embora, você comemora. E lá foi embora a véia chata, né? Saindo do sistema nervoso central e chegando a, né? Então toda vez que estiver chegando à região central, a gente chama de a alguma coisa, aferente, por exemplo, né? Quando sai, eferente, você comemora, né? Amor, eu amo sua mãe. Confia. E eu perguntou aqui, professor, o que é plasticidade? Plasticidade é o processo de capacidade que seu sistema nervoso tem de se regenerar. Então, por exemplo, em crianças, a plasticidade neuronal é muito grande porque áreas do cérebro que são lesadas, eventualmente podem ser substituídas, aqueles neurônios, por neurônios vizinhos, e fazer a função que aquela área que foi lesada ela desempenhava.
Por isso que às vezes crianças têm lesão, né, no sistema nervoso central e conseguem se regenerar com minimamente sequelas presentes. Já indivíduos adultos, essa plasticidade do sistema nervoso, ela tende a diminuir. E aí a gente tem uma especialização muito intensa das áreas do cérebro, de maneira que uma lesão que aconteça naquela região, a capacidade de regeneração e de substituição que eventualmente acontecer, ela pode gerar, né, uma recuperação mais dificultosa. Essa redução, Ian, ela tem a ver com o desenvolvimento do sistema nervoso e ela tem a ver também com a redução da quantidade de células disponíveis. Lembra do lance que eu falei que a todos os dias a gente tem morte de neurônios? Então, se a gente especializa áreas do cérebro para fazer funções específicas, a gente perde um pouco dessa plasticidade. E, além disso, se a gente reduz um pouco do número de células, sobram menos células disponíveis para substituir aquelas que foram lesadas. Rafaela, teve um cientista, algum tempo atrás, que ele fez um teste desse com animais e foi bem sucedido. E aí ele falou que ele iria fazer o primeiro transplante de cérebro, na verdade não só do cérebro, mas da cabeça inteira, de uma pessoa. Isso estava previsto para 2019, se não me engano, uma coisa assim. Ele já tinha, inclusive, o doador da cabeça. Era um cara que trabalhava com programação, ele era russo, e ele tinha uma doença miodegenerativa. Então, os músculos dele estavam degenerando, e ele iria morrer, né? Invariavelmente, isso ia provocar parada cardiorrespiratória, e ele morreria por conta disso. Mas a parte cerebral dele não tem alteração nenhuma. E aí, o que eles iam fazer? Pegar uma pessoa que estava com morte encefálica diagnosticada, cortar a cabeça desse indivíduo e transplantar a cabeça daquele outro cara. Eles tinham feito alguns testes com primatas e outros animais, e tinha dado certo. Aí tinha toda uma questão da recuperação e tudo mais, só que, não sei porquê, não fizeram, né? É tipo isso, fazer um Frankenstein, nesse caso aí. E a gente tem toda uma discussão ética, né, por trás disso, que precisa ser muito discutida, porque imagina, sei lá, um bilionário desses aí, bastante velhinho, e fala, uai, e se eu trocar minha cabeça e levar, né, para o meu corpo que tá caquético, e levar para um outro corpo mais novo, e eu manter a minha cabeça aqui, manter os meus pensamentos e tudo mais. Pensa, cara, que doido que seria. Você começar a ter tráfico de corpos, né? Em vez de ser tráfico de... é bem isso, Isabel falou a mesma coisa aqui. Em vez de você ter tráfico de órgãos, você tem um tráfico de corpo inteiro, né? É tenso. Será que a pessoa vai pensar com as memórias do doador? Não, Rafael, isso não acontece porque as áreas que estão relacionadas com a memória estão lá no seu sistema nervoso, né, central. Existe um trecho, uma área do seu cérebro chamado hipocampo. E nesta região é onde você faz a conversão de memória de curto prazo e memória de longo prazo. Ok? Os neurônios, eles se associam. E essa associação acontece por meio de sinapses. Aqui a gente tem o neurônio sensorial, o neurônio associativo e o neurônio motor, que fazem essa comunicação entre si, para que eu tenha, por exemplo, um negócio chamado de arco reflexo. Provavelmente você já viu questões falando a respeito disso. O que é o arco reflexo? É uma resposta que você tem a um estímulo sensorial muito forte. Provavelmente você já fez esse teste, ou já viu alguém fazendo, né? Que é aquele que você pega o martelinho e bate na canela, no joelho, bate no joelho do indivíduo e nota ele fazendo a perninha chutando. Então, na hora que você chega, puf, a pessoa chuta, né? E aí tem gente que acha que aquilo é voluntário. Não é, cara. Tem gente que vê e fala assim, eu vou enganar o médico, ó, ele vai chutar, ele vai bater, eu não vou chutar. Aí o cara vai falar, não vou chutar, não vou chutar, não vou chutar, e puf, assim, né? E chuta ali. Essa droga, não consegui enganar ele. Véi, reflexo, você não consegue controlar. E na boa, eu espero que você chute. Porque se bater e você não mexer, isso é bom? Não, né? Aí você fala, não vou chutar, não vou chutar, não vou chutar. Aí o cara, pof, aí você não chuta, assim, te enganei ele. Você tá com lesão neurológica, né? A gente precisa investigar o que tá acontecendo nesse caso. E aí, velho, o que um médico ele pode ter como evidências de lesões se você bate e não tem reflexo? Vamos pensar? Se o indivíduo vai lá, tof, não teve reflexo. Aí ele pergunta pra você, você sentiu? Você responde que não. Aí ele pede, mexe a perna. O indivíduo mexe a perna, e aí, aonde a lesão aconteceu? Não teve reflexo, bateu, ele não sentiu, mas ele mexeu. Aonde que a lesão aconteceu? No neurônio sensorial, no associativo ou no motor? E aí, o que você acha? Bateu, não sentiu, mas mexeu. E aí, quem é o neurônio que teve alteração nesse caso? O sensorial. Porque se ele está conseguindo mexer a perna, o neurônio motor está funcionando normal. Agora, o neurônio sensorial não. Ele não teve o reflexo porque o estímulo não partiu para a região da medula espinhal, por uma alteração do neurônio sensorial. Beleza? Se ele pegar, bateu. E aí, você não tem reflexo. O cara pergunta, você sentiu? Você fala, senti. Ele mexe a perna, você tenta mexer e não mexe. E aí, aonde a lesão aconteceu? Bateu, sentiu, mas não mexeu. E aí, quem foi o que teve lesão? Nesse caso, foi o motor, tá? Porque o indivíduo sentiu, mostrando que a comunicação, o trajeto da a região sensorial até a medula e da medula até o cérebro está preservado. Só que a resposta neuronal saindo do cérebro ou da medula, ela não está presente, tá? Agora pensa, bateu, não teve reflexo. Aí o cara pergunta pra você sentiu? Não. Mexe a perna. Mexeu? Não. E aí? E aí que esse é o pior possível. Fala pra mim, nesse caso, aonde aconteceu a lesão? Se bateu, não teve sensorial, não teve percepção sensorial e não teve resposta motor, significa que a medula espinhal está com algum problema, né? E aí, aonde eu tenho esse neurônio que é associativo? Na região da medula. Então, isso pode ser sinal de uma lesão na região da medula espinhal daquele indivíduo, porque não teve resposta sensorial e nem teve resposta motor, mostrando que a comunicação entre o corpo e o cérebro, ela está de alguma forma interrompida, beleza? Esse é o pior dos tipos de lesões que esse indivíduo pode ter. Esse é o objetivo de fazer esses testes, tá? Então, na hora que você avalia a resposta fisiológica, se bater, chutou, tá tudo sussa. Bateu, não sentiu, mas mexeu, sensorial. Bateu,
sentiu, mas não mexeu, motor. Bateu, não sentiu, não mexeu, o associativo que está dentro da medula é que foi esse processo de lesão. Quem fica paraplégico, né, a lesão aconteceu na região da medula espinhal. E aí o neurônio associativo pode ter tido a lesão, e outros neurônios também, né? Porque aqui a gente está vendo o arco reflexo com a participação desses caras, mas alguns neurônios motores partem direto do encéfalo indo para a região da perna. Esse também pode ter lesão. Beleza? Dúvidas? De boa? A condução do impulso nervoso, numa fibra que é mielínica, ela vai despolarizar as estruturas aqui, ó, enquanto aqui isso não acontece. Para conduzir o impulso nervoso, se a fibra é mielínica, o impulso ele vai passar de maneira saltatória. Isso faz o que com a velocidade? Aumenta drasticamente. Ele aumenta aproximadamente umas 7, 8 vezes a velocidade da condução, né? Veja que aqui a gente tem 400 km por hora nessa velocidade, enquanto quando não tem a bainha de mielina, essa velocidade ela cai bastante. Você tem, numa fibra mielínica, uma velocidade média que gira entre os seus 5 a 20 km por hora. Isso vai fazer com que a condução seja mais lenta. E aí existem algumas doenças que podem causar isso, a destruição da bainha de mielina. Uma delas, por exemplo, é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla afeta várias áreas do cérebro daquele indivíduo, destruindo a bainha de mielina, o que prejudica a parte cognitiva e a parte motora daquele indivíduo. Então ele tem esquecimento, dificuldade de raciocínio, mas a parte motora também, né, acaba sendo prejudicada, então o indivíduo tem dificuldade de fala, de sentar, de andar, e assim por diante. Agora, no caso da ELA, a esclerose lateral amiotrófica, isso não afeta a parte cognitiva, isso afeta apenas o quê? A parte motora. Então Stephen Hawking, por exemplo, você deve conhecer, né, aquele cara, aquele físico teórico, tem até o filme que retrata um pouquinho da vida dele, a teoria de tudo. Você vê ele no final da vida, tadinho, ele na cadeirinha de roda, naquela posição todo tortinho, assim, por conta da atrofia muscular que aconteceu nele, mas a parte cognitiva, a inteligência do Stephen Hawking estava preservada, ou, né, um dos cérebros mais inteligentes da história da humanidade, mas infelizmente preso em um corpo que estava com essa lesão na região motora, provocando essa desmielinização. Tá? Existem várias doenças desmielinizantes, e alguém falou que alguns vírus também fazem isso. Sim, existem alguns vírus que geram uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré. Tá? A síndrome de Guillain-Barré pode provocar essa lesão acontecendo. Entre estes vírus, Zika pode provocar isso, e a gente tem também o vírus da Covid, né, eventualmente provocando isso. Tétano não, né, Isabel? O que o tétano faz é prejudicar a sinapse. Tá? Ele atua, a toxina tetânica, impedindo o processo de remoção da acetilcolina na junção neuromuscular. E aí o indivíduo contrai, mas não relaxa mais. Lembra que eu mostrei isso para vocês no tétano? No indivíduo com o quadro de tetania, né? Essa rigidez é por conta da ação na sinapse em si, não com a destruição das fibras mielínicas. Ok? Então, a grande função que essa bainha de mielina tem é fazer o impulso acontecer de maneira mais rápida. Quando a gente não tem a presença da bainha de mielina, isso derruba a velocidade de condução. Só que para neurônios que são pequenos, como os neurônios associativos, isso não faz muita diferença. Agora, para um neurônio motor ou um neurônio sensorial, aí é problemático, porque o trajeto a ser percorrido é muito grande, e aí a bainha de mielina ela vai ganhar velocidade uma vez que isso acontece. Como que funciona o impulso nervoso, meninos? Aqui a gente tem uma representação de um neurônio e aí, motor ou sensorial. O que esse cara é? Veja que os dendritos estão colados na região do axônio. Então, esse é um neurônio do tipo o quê? Motor. Tá? Se fosse sensorial, eu veria o afastamento dos dendritos da estrutura do corpo celular. Esse corpo celular ficaria numa região mais medial, aqui assim, mais ou menos. Beleza? Então, eu tenho, no primeiro momento, a bomba de sódio e potássio. Lembra dela? O que a bomba de sódio e potássio faz? 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Com esse processo em que 3 sódios são mandados para fora e 2 potássios são mandados para dentro, o que acontece? Eu tenho uma fibra que está na situação o quê? De repouso. Tá? Ela está polarizada. De repente eu venho aqui e faço um estímulo. Professor, que estímulo é esse? Depende. Que neurônio é esse? Tá? Se for um neurônio sensorial, pensando que fosse neurônio sensorial, poderia ser um toque, uma pressão, um calor, um frio, né? Se é um neurônio da visão, poderia ser o raio de luz. Se é um neurônio do ouvido, poderia ser uma vibração causada por uma frequência de onda específica. Algum tipo de estímulo estimula a abertura de canais de sódio. Quando a abertura de canais de sódio acontece, aonde eu tinha mais sódio? Aqui fora, certo? Qual é a tendência desse sódio por difusão facilitada? Ele vai entrar. Quando entra, o que aconteceu com a polaridade da membrana? Ela inverteu. Veja que a carga positiva estava de fora e agora a carga positiva está onde? De dentro. Então a abertura do canal de sódio faz o sódio entrar. Logo na sequência, os outros canais vão abrindo. E à medida que esses canais vão abrindo, o impulso nervoso que estava aqui, agora ele foi conduzido para essa parte aqui. E a gente tem logo na sequência a repolarização acontecendo. De maneira que, olha isso aqui. O potencial de repouso dessa fibra é de menos 70 milivolts. Se a gente tem um estímulo suficientemente forte para causar despolarização, atingir esse limiar, que a gente chama de limiar de disparo, o impulso nervoso vai disparar toda a fibra, gerando essa despolarização. E aí a gente tem uma mudança da polaridade, saindo de um valor negativo para um valor positivo, nesse caso aqui de 35 milivolts, e logo na sequência, o que eu espero que esses canais façam? Eles repolarizem a fibra. Acontece até uma polaridade mais intensa. E aí a gente tem a hiperpolarização nesta fase, fazendo a abertura de canais de cloro que permitem uma troca de íons, que fazem com que a gente tenha o retorno para um potencial de repouso. Quanto tempo demora isso tudo para acontecer? Então aqui, ó, esta situação é isso aqui, ó. Isso que você está vendo é esta parte aqui. Beleza? E essa parte que você está vendo é isso aqui que está rolando até a gente atingir o potencial de repouso mais uma vez. A gente tem esse processo acontecendo em algo em torno de 4 milissegundos, de 3 a 4 milissegundos. É muito rápido. Tá? Por isso, se você trisca na pele, você sente. Logo na sequência, se você tira o dedo e trisca de novo, você sente. Cara, você pode tentar fazer o quão rápido você consiga. Sempre haverá sensibilidade, porque esse período de despolarizar e repolarizar, ele é muito curto. Tá?
Sempre tive dúvida de onde essa bomba acontece. Ela está localizada, a bomba de sódio de potássio, ela está localizada em uma série de partes do corpo. Aqui eu estou citando a presença dela dentro dos neurônios. E aí ela fica na membrana da célula neuronal. Com essa bomba de sódio de potássio ativada, a gente joga sódios para fora e potássio para dentro. 3 sódios para fora, 2 potássios para dentro. Isso dá carga. Positivo de fora, negativo de dentro. Quando eu tenho algum tipo de estímulo, acontece a despolarização. Com essa despolarização, a gente inverte temporariamente as cargas, fazendo com que esses caras eles retornem. Sim, Marcelo, canal de cloro. Essa fase da hiperpolarização, a carga externa, ela ficou excessivamente positiva. E aí a gente tem a abertura do canal de cloro, que permite a troca de substâncias, fazendo com que a gente retorne a uma situação de limiar de repouso. Tá? Então a hiperpolarização abaixou para 80, sendo que o limiar de repouso é 70. A gente tem ajustes de cargas causados por alguns tipos de minerais. O cloro é um deles, mas o próprio sódio também pode fazer pequenos ajustes, voltando à situação de repouso. Beleza? Por que eu preciso repolarizar a fibra? Para mandar um novo disparo. Mas não bastava só deixar ela despolarizada? Não. Se eu deixar a fibra despolarizada o tempo inteiro, o que eu vou fazer? Eu vou estimular o tempo inteiro. E o que isso causa de consequência? Depende. Imagina que essa é uma fibra de dor. Se eu despolarizar o tempo inteiro, o que você vai sentir, criatura? O tempo inteiro? Dor. Se é uma fibra motora e ela despolarizar e não repolarizar, o que você vai ter? Contração vigorosa o tempo inteiro, o que é péssimo, né? Então eu preciso, depois da despolarização, terminou a passagem da informação, volta, mantém a fibra numa situação de repouso mais uma vez, beleza? Porque algumas coisas podem gerar alterações a respeito de como essa condução ela vai acontecer. Uma delas, por exemplo, é o taser. Sabe aquele negócio que você vê, né, cenas de filme, ou talvez você já tenha visto isso na vida real? Uma vez eu vi aqui em Goiânia, no centro, a polícia dando um tiro de taser num cara que tinha acabado de roubar, né, uma moça. O cara deu tiro. E aí, na hora que o taser ele bate, né, ele pega e o cara aperta o gatilho, você escuta um barulho, ele fica dando choque, né, naquele cara, causando uma despolarização contínua. Com esse processo de despolarização contínua, o que acontece com o músculo no indivíduo? Ele trava. E aí ele consegue imobilizar aquele cara. Só que ele pode ficar segurando isso por muito tempo? Não. Porque se ele ficar por períodos muito grandes, isso pode provocar paralisia até de musculatura cardíaca, né? Você pode gerar parada cardíaca naquele cara. Patrícia, aonde que os anestésicos atuam? Anestésico pode atuar, inclusive aqui também, fazendo com que haja uma mudança da abertura dos canais. Então, se os canais de sódio, por meio da ação do anestésico, não abrem, eu não despolarizo a fibra que está relacionada com dor. E aí isso causa uma hiperpolarização dessa fibra, por exemplo, e ela não abre o canal. Se o canal não é aberto, não despolariza e, portanto, não existe essa condução do impulso nervoso. Primeira ação, primeiro mecanismo. Segundo, ele pode se ligar lá nos canais de cálcio, que você vai ver agora, que fazem o cálcio entrar impedindo a liberação de neurotransmissores. E o terceiro, ele pode mascarar o receptor aonde o neurotransmissor se liga. Em qualquer uma dessas situações, eu interfiro diretamente na comunicação nervosa. Tá? São, por exemplo, 3 mecanismos de ação que esses anestésicos têm. Aquela pistola de pressão que usa em frigorífico, ele explode o cérebro? Não, ele não explode não, Rafael. Ele gera uma concussão, né? Uma pancada forte, o bichinho desmaia. É a mesma ideia de uma paulada na cabeça, né? Então ela não estoura o cérebro do animal, você faz o bichinho desmaiar. Aí enquanto ele está desmaiado, você faz a chamada atonia, né? Então o indivíduo, quando ele está atônico, eles cortam o pescoço e cortam uma região do punho do animal e faz a sangria do bichinho. O animal morre por uma hemorragia e não pela pancada que acontece. A pancada é só para o animal perder consciência e não sentir a dor enquanto o corte é feito, tá? O Parkinson, Ana Júlia, ele está relacionado com a redução da liberação de um neurotransmissor, a dopamina, lá no centro nervoso. A gente vai conversar sobre isso aqui mais para frente, tá? Nas partes das doenças associadas. Então, ó, teve o estímulo, o que acontece? O sódio entra e depois ele volta aqui para o meio externo. Eu tenho a despolarização seguida da repolarização. Ó, o impulso indo embora e a fibra repolarizando logo na sequência. E ao final, o que eu tenho que fazer? Comunicar os neurônios um com o outro. Que pode acontecer por uma junção comunicante, que permite um influxo de carga, uma troca deles, ou, o que é mais comum, a sinapse química, libera neurotransmissor. O neurotransmissor, quando ele é liberado, como é que isso funciona? Isso aqui, ó. O potencial de ação, quando ele vem atingindo a extremidade, existe um canal de cálcio. A mudança que acontece da polaridade, o canal de cálcio percebe isso aqui e faz o cálcio entrar. Quando o cálcio ele tem um influxo, a vesícula com o neurotransmissor se fusiona com essa proteína de ancoragem. E aí o que acontece? O neurotransmissor é liberado na fenda sináptica. Uma vez que ele for liberado, ele vai ligar o receptor. E quando isso acontecer, existem vias de transdução que são ativadas que vão despolarizar a próxima fibra. É assim que o seu sistema nervoso consegue passar a informação de um para o outro. Então, despolariza, cálcio entra, libera o neurotransmissor, se liga ao receptor, faz a fibra despolarizar logo na sequência, fazendo essa condução do impulso para a próxima fibra. Beleza? Só que eu posso deixar esse neurotransmissor ligado aqui o tempo inteiro? Não. Eu tenho que remover ele. Inclusive, é isso que o tétano faz. A toxina tetânica não deixa a remoção desse neurotransmissor acontecer. Se o indivíduo não remove o neurotransmissor, o que isso provoca como consequência? A próxima fibra não vai o quê? Despolarizar, né? Aliás, não vai repolarizar, ela vai despolarizar o tempo inteiro. E aí eu preciso fazer esse processo de remoção aqui. A acetilcolinesterase, que é a enzima que faz esse processo, no caso da fibra muscular, a toxina tetânica atua em cima dela, bloqueando a ação da remoção da acetilcolina. Assim como, lembra da toxina botulínica? O que a toxina botulínica faz? O famoso Botox. Ele impede isso aqui de acontecer, a fusão e a liberação do neurotransmissor. Se a gente não libera o neurotransmissor, o que eu espero da comunicação entre as fibras? Não acontece. Se essa é uma fibra motor, eu não vou liberar e o indivíduo não contrai. Por isso que tem flacidez. Se isso for injetado na região do músculo, da face, o músculo não contrai. Por isso que o indivíduo ele fica com o rosto lisinho, né? A aplicação, quando ela é feita, ela diminui a quantidade de rugas. Certo? Ao final, galera, eu espero que esse neurotransmissor ele seja removido. E a remoção do neurotransmissor,
eles estão, é isso aqui, Ian, é justamente isso que eu vou falar agora. Existem dois caminhos para esse neurotransmissor. Quais são? Caminho A, ser degradado. Caminho B, ser recaptado. E aí, qual dos dois você acha que é melhor? Degradar o neurotransmissor ou recaptar esse neurotransmissor? O que faz mais sentido? Recaptar? Porque se eu recaptar o neurotransmissor, o que eu posso fazer? Eu posso reutilizar ele para uma nova sinapse. Concorda comigo? É este o mecanismo de ação de várias drogas que agem no controle de problemas psiquiátricos, como déficit de atenção, a hiperatividade. Eles são recaptadores seletivos de alguns neurotransmissores. Esse indivíduo ele tem uma produção abaixo do normal. E como ele produz menos do que deveria, se eu recaptar, eu consigo manter uma taxa mais elevada e permitir uma fisiologia normal do funcionamento do sistema nervoso. Agora, se você já tem os neurotransmissores em quantidade normal, recaptar eles em grande quantidade causa uma hiperestimulação da fibra. E olha o que pode acontecer. A hiperestimulação, o que ela pode provocar no indivíduo? Uma redução do número de receptores. Então, se você diminuir o número de receptores, eu preciso de mais neurotransmissor para provocar o mesmo estímulo. Por isso, o que isso provoca como consequência? Uma dependência. Para você ter a mesma ação que os seus neurotransmissores deveriam ter, em tese, com essa redução da quantidade de receptores, você precisa aumentar a quantidade de dose que aquele cara tem, ou no mínimo manter essa dose. Só que o problema é que quando essa liberação é muito intensa, você vai ter uma redução cada vez maior. E essa redução cada vez maior, o que acontece? A sinapse se torna menos sensível depois que a gente tira aquela droga. E o indivíduo desenvolve dependência daquela droga em questão. Isso são os dois efeitos que os medicamentos eles podem causar, assim como substâncias psicoativas, de forma geral. Dependência e resistência. Às vezes é necessário ajustar a dose que aquele indivíduo tem, ou ainda, né, você precisa ter contato com a droga para que a fisiologia fique próxima da normalidade. Só que nesse caso eu estou definindo com vocês o uso de uma droga que seja psicoativa com finalidade terapêutica. E quando ela é com finalidade recreativa, o que acontece? Uma cocaína da vida, uma maconha, ou qualquer outra droga, daquele sentido que a gente chama de droga mesmo, né, as drogas psicoativas, com finalidade que não seja terapêutica, elas agem fazendo duas coisas. Alternativa A, ele se liga ao receptor exatamente de uma forma como o neurotransmissor faria, estimulando centros de prazer dentro do cérebro, o que gera uma sensação prazerosa para aquele indivíduo quando ele faz uso daquela droga em questão. Alternativa B, ele impede a recaptação do neurotransmissor de neurotransmissores que estão relacionados ao centro de prazer do cérebro, liberando grandes quantidades de endorfina, serotonina e outros mediadores que estão relacionados com a sensação de bem-estar. Só que o problema é que a liberação em grande quantidade disso, ou a retenção desses neurotransmissores, o que ela provoca? Uma diminuição dos receptores. A sinapse se torna menos sensível àquela substância quando a gente não tem a droga presente. E aí o indivíduo precisa ter contato com aquilo para que ele consiga manter a fisiologia neuronal funcionando próximo da normalidade. O problema é que as doses, quando elas vão sendo aumentadas, ela pode provocar toxicidade. E aí o indivíduo desenvolve o que, por exemplo? Você tem uma superdosagem, né, que causa uma overdose, e essa overdose ela pode provocar, em casos extremos, até a morte daquele indivíduo. Então, cuidado, gente. Eu sei que isso está parecendo Proerd agora, né? Não sei se na sua cidade tem Proerd, não sei se é só de aqui de Goiás. Quem não é de Goiás, você sabe o que é Proerd? Sim, né? É o programa de prevenção ao uso das drogas, né? Que normalmente as polícias militares fazem nas escolas, né? Mas é bem isso, cara. Cuidado. Porque a sensação prazerosa que as drogas psicoativas provocam no cérebro, elas podem provocar, né? A Marcela tá até cantando. Aqui em Goiás tem uma musiquinha. Proed é o programa. A liberação dessas substâncias psicoativas, ela pode provocar uma dependência química e uma resistência a longo prazo. E é tenso, cara. Então, alguém tinha até feito a brincadeira, foi tem muita coisa aqui no chat, foi o Ian que fez, né? Falando se podia fazer o uso da Ritalina. Poder pode, né? Mas a questão é que, se você não tem indicação clínica, não faz isso. E é isso, Rafael tá, né, montando a música inteira aqui. Bom, galera, o processo de atuação do seu sistema nervoso, ele vai depender diretamente dessas células que a gente acabou de conversar. Só que ele vai depender de algumas partes específicas do seu sistema nervoso. E aí, a gente tem o sistema nervoso central, ele vai ser formado por duas partes, como eu te mostrei, o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo é formado por um conjunto. Sim, Patrícia, é o uso prolongado dessas substâncias. Pra ter um medinho aí, galera, né? Vocês ficaram até meio calados no chat, falei, eita, Leire, tô tomando esses trem aí, cuidado, criatura. Além disso, cuidado com a mistura que acontece de algumas substâncias. Tem gente que toma um monte de medicamento, faz uso de alguns deles até por conta própria, e ainda faz a mistura dessas drogas com outras substâncias, como o álcool, por exemplo. E aí a combinação disso pode não ser tão legal, tá? O encéfalo, meninos, ele é formado por um conjunto de órgãos. O primeiro dos órgãos que a gente tem é esse carinha aqui, ó. O que é isso que você tá vendo? Quem que é esse cara aqui, ó? Esse é o cérebro. E aqui no fundo a gente tem um outro componente. Quem que é esse componente aqui? Esse é o cerebelo, beleza? A gente tem o cérebro e o cerebelo como sendo as duas principais estruturas anatomicamente visíveis aqui no encéfalo. As outras partes, eu preciso cortar o cérebro para conseguir vê-las, porque elas são estruturas que ficam protegidas pelos hemisférios cerebrais. Isso aqui é um encéfalo humano, tá? Preservado, é isso que você vai ver lá na anatomia no semestre que vem. Amém? Né? Você vai ver que
A preservação que se usa para encéfalo e outras partes do sistema nervoso, cara, é uma preservação em álcool. E aí desidrata e fica com a cor mais escura do jeito que você tá vendo. O cérebro, ele tem uma cor mais parecida, na verdade, com isso aqui. Ele é mais rosinha, né? E a gente tem duas partes com cores distintas. A parte mais externa é chamada substância cinzenta e a parte de dentro, substância branca. Isso no encéfalo. Na medula, isso se inverte. A substância cinzenta fica de dentro e a substância branca fica de fora. O que está contido em cada uma dessas partes, meninos? O córtex cerebral, com essa substância cinzenta, ele tem a presença de corpos celulares. Enquanto a substância branca, o que ela tem? Axônio. Por quê? O que dá a cor branca do axônio? E aí? Lembra que eu acabei de mostrar para vocês os tipos de neurônios? A bainha de mielina. Isso aí, Marcelo. A bainha de mielina ela é formada principalmente por quê? Lipídio. E lipídio tem qual cor? Amarelo e esbranquiçado. Então aqui, ó, eu tenho grande quantidade de mielina, o que faz essa comunicação do sistema nervoso daquele indivíduo. Então aqui fora eu tenho a substância cinzenta com corpos celulares e aqui dentro a substância branca. Perceba que o cérebro ele tem a presença de uma fissura aqui no meio. Isso é um corte, tá? Isso é um corte frontal. Então você pegou um indivíduo e fez um corte assim, ó, lateralmente nele. Mostrando de ladinho, o corte foi feito assim, e você está vendo o indivíduo de frente, tá? Aqui a gente consegue ver os dois hemisférios cerebrais, tá? Lembra que a orientação é ao contrário, então aqui, ó, apesar de ser o nosso lado esquerdo, esse é o lado direito, você está vendo o indivíduo de frente. E aqui, o lado esquerdo desse cara com as fissuras. Existem alguns pequenos orifícios localizados dentro do crânio desse cara, né? Esses são os ventrículos cerebrais, que são preenchidos por um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, ou líquor, que é produzido lá na região das meninges. No corte, eu consigo ver o tálamo, eu consigo ver a ponte, né? E a gente consegue ver o bulbo, que se comunica lá no fundo com a medula espinhal, e aqui eu tenho o cerebelo como os componentes. As outras partes que a gente tem, eu preciso mudar o plano de corte. A gente tem um corte sagital. Então esse corte que você está vendo, ele é assim, ó. Você está olhando o indivíduo de lado, o corte foi feito, né? Não mais daquele jeito, mas sim um corte aqui, ó. Tá? Então, se você vira de frente, é como se o corte fosse feito desse jeito, e você está olhando o indivíduo lateralmente. Essa é a vista para o que você está conseguindo perceber aqui. Ó. Esse é o cérebro do indivíduo. Aqui a gente tem o tálamo se comunica com o hipotálamo. Aqui embaixo eu tenho o tronco encefálico com o mesencéfalo, ponte, bulbo, e ao fundo a gente tem o cerebelo. O principal órgão do sistema nervoso é o cérebro. E o que o cérebro é responsável por fazer? Ele é o centro de origem e interpretação da maior parte das informações corporais. Ele é o centro da sua memória, por exemplo. Né? Para você lembrar de alguma coisa, o que eu preciso? Eu preciso, primeiro, de estímulo. Meio óbvio esse, né? Eu preciso ter contato com aquilo para a memória ser formada. Segundo, eu preciso de uma nutrição adequada. Eu preciso de nutrientes para o cérebro funcionar, como sódio, potássio, eu preciso de glicose e outras coisas, né, necessárias aí. Terceira coisa que eu preciso é de integridade neurológica. Provavelmente você conhece alguma situação onde alguém sofreu uma lesão de cabeça e isso fez com que ele tivesse o processo de perda de memória, né? Quarta coisa, eu preciso que essa memória ela tenha um significado social ou afetivo para ela ser mantida. Professor, como assim? Quer ver? Faz um exercício aí. Todo mundo acha que lembra o que você almoçou ontem, certo? Ou não. Tem gente que às vezes você pensar o que você almoçou ontem, tem gente que... lembrei, né? Você faz um esforçozinho, mas lembra. Agora, você lembra o que você comeu há uma semana atrás? Você comeu na sexta-feira da semana passada? Provavelmente não, né? Alguém aqui lembra o que você almoçou há uma semana atrás? A Sara falou que lembra. Sara, aconteceu alguma coisa de diferente? Foi uma... Você mudou, né? Guardem essa informação. Alguém lembra o que você almoçou no dia 14, né, do mês passado? De 14 de setembro? Alguém tem uma memória, né, do que você comeu há um mês atrás? Não, né? Com uma semana já não tinha quase ninguém, né? A Sara falou que sim. Por que a Sara disse que lembrou o que ela comeu? Você viu o que ela contou aí pra vocês no chat? Ela falou que ela mudou e ela teve que comer no restaurante. De alguma forma, isso não foi um fato impactante para ela naquele momento, né? Se isso teve algum tipo de impacto para ela, ela acaba lembrando. Tanto é que, provavelmente, você lembra o nome da professora que te alfabetizou. E aí, sim ou não? Você lembra o nome da tia que te deu aula quando você alfabetizou? Lembra, não lembra? Provavelmente você lembra o nome da pessoa com quem você deu seu primeiro beijo. Lembra, não lembra? Aquele momento que a lágrima escorre no canto do olho, que a criatura fala, ainda não aconteceu. Calma, você vai achar alguém importante para você, que vai levar seu bebê embora, né? Depois você vai perder o BVL, né? E assim a coisa vai. Cara, por que você lembra o nome da professora que te deu aula quando você tinha 6, 7 anos? Ou você lembra o nome da pessoa com quem você deu seu primeiro beijo, que aconteceu há anos atrás? Ou não, né? Que normalmente de novo, que a lágrima rola no canto do olho, mas você não lembra o que você almoçou ontem, você não lembra o que você comeu uma semana atrás. Cara, porque qual que é o significado de você lembrar o que você comeu há uma semana atrás? Por que isso é importante para você, criatura? Para nada, né? Logo, essa memória ela não vai ser fixada. Você lembra daqueles aspectos que são mais importantes socialmente para você. Você tem uma memória afetiva associada àquilo, e aí ela acaba sendo frisada. A outra coisa que eu preciso, caso essa memória para você ela não tenha um significado social tão forte, eu preciso de estímulo. Eu preciso estimular o seu sistema nervoso para você formar aquela memória. E esse é um erro que muitos de vocês cometem. Você assiste às aulas, faz as suas anotações, pega os slides e tal, e depois você faz o que com isso? Nada. Cara, se você não reforçar essas trilhas neuronais que você está formando enquanto você está aprendendo o conteúdo aqui, você não vai lembrar o conteúdo. Tá? Você precisa de estímulo constante para reforçar essa memória. Se não houver esse estímulo, você acaba esquecendo. Tá? O cérebro é o centro dos sentimentos, não é o seu coração que te faz gostar de alguém, é o seu cérebro. Tá? Professor, como é que faz para desgostar de alguém? Como é que faz para esquecer da morena? Né? Lembra do lance que eu falei que uma delas é a integridade neurológica? Então, como é que você faz para esquecer da pessoa? Não, faz isso não. Não é porque vai que você esquece não da pessoa que você gosta, sim, sei lá, né? De outra pessoa. De repente você é seu pai, oi filho, você quem é você, criatura? Faz isso não. Ele é o centro dos seus sentidos, do movimento. Ele é o centro de aprendizado.
entre outros, né? Então, para você se mexer, para você aprender, e o aprendizado, obviamente, tem uma relação direta com a memória, né? Então, esses dois processos estão intimamente relacionados. O cérebro dos animaizinhos, quando a gente compara o sistema nervoso dos animais, aqui dos mamíferos, com outros animaizinhos, você consegue ver que o cérebro nosso é muito bem desenvolvido e ainda com um monte de sulcos desse jeito aqui. Esses sulcos, o que eles fazem? Aumentam a área para abrigar mais neurônios. Com mais neurônios, o que eu espero da capacidade cognitiva e inteligência? Aumente, né? Nos tubarões, por exemplo, olha o tamanho do cérebro dele. Então, lembra do Procurando Dory? Então, na vida real, todo peixe é uma Dory. A memória deles é muito ruim, cara. O que explica por que pesca e paga é tão bem sucedido. Fizeram uma análise uma vez, um mesmo peixe, numa mesma tarde, foi pescado 6 vezes, né? Por quê? Porque o bicho não lembra. Então, você põe ele dentro do aquário, ele tá nadando, nossa, que lugar bonito, nunca vim aqui, né? De repente ele volta, nossa, que lugar bonito, nunca vim aqui, né? A memória deles é muito curtinha. Eles não têm essa capacidade de formação da mesma capacidade cognitiva que nós temos. Beleza? Não, Marcelo. O desenvolvimento do cérebro humano, ele vai acontecer a partir de botões neuronais. E aí a gente tem, ó, lá na embriologia, né, isso aqui é importante. O rumbencéfalo, ele vai ser responsável pela formação dessas partes aqui. Ele vai formar ponte, bulbo e cerebelo. O mesencéfalo se mantém como mesencéfalo. Então essa estrutura verdinha mantém o mesencéfalo. E a gente tem o diencéfalo, que é responsável pela formação do tálamo e do hipotálamo. E o telencéfalo, que ela é responsável pela formação de quem? Do cérebro. Tá? Em alguns livros você vai ver o tálamo sendo incorporado como estrutura do seu cérebro, né? Mas na real não é muito correto. O tálamo, na verdade, é uma estrutura de passagem das informações e que modula parte dessas informações, como eu vou te mostrar aqui mais pra frente. As áreas do cérebro, existe um mapeamento mais ou menos do que ela é responsável por fazer. Então, por exemplo, o lobo occipital, que fica aqui na parte de trás, ele é o centro de coordenação da sua visão, por exemplo. Aqui, o lobo temporal é o centro da audição. A área de interpretação, ela engloba partes do temporal, partes do parietal, né? E a gente tem uma certa quantidade, uma certa parte aqui também do córtex frontal. E esta parte, o lobo frontal, é o que faz você ser você. Então, pensamento, emoções, tudo isso está relacionado com esse cara aqui. E este é o último dos componentes do sistema nervoso a se desenvolver. Na verdade, cara, hoje em dia tem estudos que mostram que a formação do córtex pré-frontal, ele só vai acontecer plenamente com uma média de 20 a 21 anos, aproximadamente. Ele tem uma série de mudanças que acontecem ao longo do desenvolvimento. O que explica, meninos, algumas alterações que acontecem de capacidade de aprendizado, de interpretação, que o indivíduo ele vai tendo ao longo do tempo. Se você tem contato com crianças, o córtex pré-frontal dela ainda está em formação. Então ela é incapaz de entender, até por volta dos 2, 3 anos, ela não é incapaz de aprender e de entender que frases negativas significam para não fazer tal coisa. E esse é um erro que muita gente às vezes comete. Você fala com o moleque tá lá segurando um negócio que você quer que ele não joga. Aí você vê para falar, não joga. Aí o que ele faz? Ele olha para você e ri e fala, e joga. Aí você vai, chama o moleque de atentado, né? Fala que ele tá possuído pelo demo e todas as outras coisas. Meninos, não é assim que a criança entende. Quando você fala para ela não faz, ela entende faz. O córtex pré-frontal dela ainda tá em formação. E aí, ela, no primeiro momento, ela não tem noção, por exemplo, de perigo. Porque o que faz você ter essa noção é justamente essa parte aqui. Então, por isso que eles fazem as coisas, né, extremamente perigosas, de subir num local alto, né, desafiar, e aí é a hora que, às vezes, acontece acidentes. Então, ao invés de você falar, não faz, o que você faz? Você fala para essa pessoa, fala, ó, faz tal coisa. Então, ao invés de não joga, fala, me dá isso aqui, traz aqui pro titi, né, instigue a curiosidade da criança, porque isso vai ajudar na questão da compreensão dela. Algumas alterações de ordem psiquiátrica, elas têm fundo orgânico, como, por exemplo, pessoas que são com transtorno de personalidade antissocial, que antigamente era o que era chamado de psicopatas, né, eles são incapazes de entender que o que ele está fazendo é errado, por conta de alterações neurológicas mesmo que acontecem desta parte aqui. Tá? Então tá uma série aí na Netflix muito famosa agora, né, que retrata um psicopata e as coisas que ele faz. Cara, pessoas que são psicopatas, elas simplesmente não conseguem compreender os nossos ritos sociais, eles fazem aquilo de uma maneira que, para ele, é daquele jeito, né? Ele, inclusive, pessoas que são psicopatas, quando elas são presas, elas são interditadas judicialmente, o que impede elas de serem levadas para uma cadeia comum. Ele tem que cumprir a sua pena em um manicômio judiciário. Por quê? Porque ele oferece um risco para ele mesmo e para as outras pessoas que estão lá junto com aquele cara. Tá? Antigamente, alguns transtornos que tinham uma relação direta com o má funcionamento disso, como por exemplo esquizofrenia, eram tratados com uma cirurgia chamada lobotomia. E eu falar, não, como é que era esse processo de lobotomia? Introduziam um cinzel por dentro do nariz do indivíduo e pegavam uma martela e cortava essa parte da frente. Desinseria o córtex frontal do resto do cérebro do indivíduo. E aí o que quis fazer? Tchau pensamento, tchau emoções naquele indivíduo. O cara, ele tinha, né, ele virava praticamente um vegetal. Assim, ele conseguia falar, ele conseguia andar, mas ele não conseguia desenvolver raciocínio abstrato, ele não tinha capacidade de interpretação, né, ele não curtia uma música, por exemplo, porque tudo isso vai depender diretamente desse carinha aqui, né, íntegro, dentro do seu organismo. Tem criança que não morre porque a entidade que os pais acreditam que cuida. É bem isso. Eu falo que a criança tem 2 anos da guarda, né? No autismo, Patrícia, acontecem alterações com o funcionamento da sinapse, tá? Então, a liberação de neurotransmissores, as sinapses, elas não são coordenadas, e aí isso faz com que várias áreas do cérebro sejam ativadas para fazer uma função simples. Por isso que, quando você coloca essa pessoa em alguma situação de som muito forte, ou de luz muito forte, muitos deles acabam ficando bastante travados, né? Entram ali agressivos até também, então isso vai depender, e o autismo não é só um tipo, existe um espectro que está por trás. Então tem muita coisa, e cada pessoa autista, ela reage de uma forma diferente. Eu já tive vários alunos com espectro autista, e, cara, nenhum deles era igual ao outro. Tinha alguns deles, por exemplo, o pessoal fala que autista não gosta de contato. Eu já tive alunos autistas que, pelo contrário, adorava abraçar.
Inclusive, tinha um desses, cara, um dos escolas que eu trabalho hoje, e era muito legal, porque ele era muito afetuoso, assim. Só que ele era grandão, cara, ele tinha 1,90 m de altura, ele te abraçava, ele juntava, você até apertava, assim, ficava até ruim, sabe, de respirar. Outros não queria que você tocasse, piscasse nele, ele não te olhava. Mas, por exemplo, eu tinha um aluno, tá agora no INSPER, passou no INSPER, cara extremamente inteligente. Mas ele assistia a sua aula sem te olhar, ele ficava olhando pro lado, assim. Mas ele ligado na aula o tempo inteiro, fazia pergunta, queria participar, mas de vez em quando ele dava ele tinha um negocinho que ele ficava na mãozinha e ficava batendo, assim. Quando ele estava muito agitado, ele pegava e ficava batendo, que é a estereotipia, né? Pessoas que são autistas, muitas vezes relaxam ele fazer algum tipo de atividade repetitiva. Então, quando ele estava muito ativo, essa era a válvula de escape dele ali, tá? Descobre um funcionamento de acordo com as relações dela, ou tem exame que mostra esse funcionamento? Você fala no caso do autismo ou das alterações psiquiátricas, sabe? Se for nas alterações psiquiátricas, se faz alguns exames específicos, mas a principal forma de diagnóstico é clínico, tá? Não é através de exames. E aí você precisa de uma junta que envolve um psiquiatra e um psicólogo. Minha esposa não está aqui agora, senão eu chamaria ela para ajudar nesse momento, minha esposa é psicóloga, né? A gente estava até conversando sobre isso algum tempo atrás, o problema que tem, muitas vezes, desses diagnósticos, porque tem muito médico que simplesmente desmerece o papel do psicólogo nesse aspecto. Porque tem alterações, obviamente, que só o psiquiatra que vai notar, mas ele precisa, muitas vezes, de um papel de um psicólogo também, com uma junta que envolve psicólogo, psiquiatra, que envolve, às vezes, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, para fechar aquele laudo ali e ver, de fato, qual o transtorno que a pessoa ela tinha. Beleza? Quando a gente faz a análise do corte sagital, eu consigo ver que o cérebro ele tem uma ligação direta com o tálamo, e o tálamo com o hipotálamo que está aqui. E o hipotálamo tem uma ligação direta com uma estrutura que a gente vai conversar sobre ela na semana que vem, a hipófise. A hipófise é o centro de regulação, junto com o hipotálamo, das funções mais básicas do nosso corpo. O hipotálamo, ele detecta alterações, libera neurotransmissores que fazem a hipófise fazer o processo de produção. Então a gente tem, meninos, a presença de a hipófise sendo conhecida como glândula mestre do organismo, porque ela controla um monte de glândulas diferentes. Só que eu sempre brinco que se a hipófise é a mestre, o mestre tem um mestre. Quem que é o mestre da hipófise? O hipotálamo. Porque todos os hormônios hipofisários ou são produzidos no hipotálamo e secretados pela sua hipófise, ou eles são controlados a liberação para ação direta do hipotálamo, tá? O lobo olfativo, Natália, ele fica localizado nesta região aqui, sim, mais ou menos, tá? Então existe na parte, deixa eu voltar aqui, né? Você tem a área de percepção sensorial, o lobo olfativo, ele vem na parte ao fundo, aqui, ó, lá na região mais ao fundo, ok? O cerebelo, ele é responsável por fazer o controle de atividades de coordenação e equilíbrio, tá? Então, o cerebelo, ele juntamente com o cérebro, e esse é um erro que muitas vezes a gente comete, é achar que cada uma das coisas é feita só por um órgão. Na verdade, é uma coordenação nervosa. O cerebelo coordena o movimento e equilíbrio, mas quem faz o movimento acontecer é o cérebro. Logo, ele também tem uma ação direta da coordenação. O equilíbrio depende dos canais semicirculares do ouvido, por exemplo, e depende do cérebro também. Lesões neurológicas que acontecem no cérebro também podem afetar o equilíbrio. O cerebelo, ele se desenvolve ao longo do tempo com treino. Então, por exemplo, acho que alguns de vocês estão na fase agora de aprender a dirigir, né? E aprender a dirigir, cara, não é um negócio muito fácil. No primeiro momento, você tem dificuldade, porque você precisa coordenar vários movimentos ao mesmo tempo, né? E aí você vai lá para aprender a dirigir, beleza, né? O cara, primeira aula, bota você sentado aonde? Já no volante. Nunca pegou um carro na vida, né? Já pensa, fala, é hoje que eu vou, né, sair atropelando todo mundo aqui sem saber dirigir direito. Aí o cara vira pra você e fala assim, liga o carro. Aí você fica olhando pra aquela cara de, meu Deus, como é que eu faço isso, né? Aí ele vira e fala assim, põe o câmbio no ponto morto. Aí você, o que é câmbio? Esse troço aqui, essa alavanca do meio. Aí você olha pro câmbio, puxa ele pro meio. Aí ele vira e fala assim, agora liga a chave. Aí você liga a chave. Aí o carro ligou, aí ele vira pra você e fala assim, pisa na embreagem. Aí você fica olhando pra cara dele, qual que é a embreagem, né? Ele é o pedal da esquerda. Aí você tá aqui segurando o volante, você olha pra baixo, pisa na embreagem. Aí ele engata a primeira. Aí você olha pra cá, engata a primeira. Aí a hora é mais legal. Aos poucos, tira o pé da embreagem e, ao mesmo tempo, devagar, pisa no acelerador. Rapaz, isso não é fácil de jeito nenhum. Por quê? Se você faz o movimento com as pernas, ele é contraintuitivo, porque a gente tende a sempre fazer o movimento junto. É igual pedir pra você. Se alguém que consegue, gira o dedo desta mão num sentido e gira da outra mão para o sentido oposto. Vixe, é difícil demais você fazer esse processo de coordenação. Eu tenho certeza que tá todo mundo aí parecendo um mongol, né? Tentando fazer. É igual fazer o pedal, né? Um com o outro ali. Então você tenta tirar o pé ao mesmo tempo e acelerar o outro. Aí você solta de uma vez, o carro apaga, né? Aí o cara vai falar, apagou, liga de novo. Aí o que você faz? Mete o dedo na chave, liga de novo com o carro engatado. O que o carro faz de novo? Apaga mais uma vez, né? Aí põe no ponto morto. Aí você põe no ponto morto. Aí liga o carro. Aí beleza, engata primeiro e solta devagarzinho, sem pisar no acelerador. Aí o carro sai. Aí você fala, pisa no acelerador, senão o carro vai morrer. Você enfia o pezão no acelerador. De uma vez ele engata a segunda. Aí isso aqui você faz, pisa na embreagem, olha pra cá, engata a segunda e sei lá o que tá acontecendo ali na frente, né? Aí o cara vira pra você e fala, olha pra frente, a lágrima escorre. Bicho, é desesperador no começo mesmo. Até que chega uma hora que você começa a coordenar tudo isso de maneira meio que involuntária. Até a última coisa que normalmente a gente vai perder quando você está aprendendo a dirigir é a mania de, enquanto você engata, principalmente as marchas para baixo, segunda e quarta, não mexer no volante ao mesmo tempo. Porque quando você faz um movimento aqui, você tende a puxar o braço junto. Aí você faz isso aqui, ó. Não sei se alguém está aprendendo a dirigir, você está notando isso, né? Na hora que você puxa a segunda, você vira o volante junto. Aí você empurra a terceira, na hora que você faz a quarta, você leva de novo o braço ali, né? O pai ensina pior mesmo, né?
esse é o cerebelo sendo treinado. E à medida que ele vai coordenando algumas coisas, chega uma hora que isso vira automático e a gente para de pensar. Chega uma hora, cara, que você tá cantando, dirigindo ao mesmo tempo, escutando a música, conversando de boa, sem nem pensar naquilo, porque você começa a automatizar algumas das funções do cérebro, coordenando a ação do cerebelo também. Beleza? Meu Deus, olha lá o povo, né? Fazer maquiagem comendo. Faz isso não, presta atenção. A neuro é a adenohipófise só secreta. A neurohipófise só secreta. A adenohipófise produz a secreta. A gente vai conversar sobre ela na semana que vem. Outra estrutura que a gente tem dentro do encéfalo aqui é o tálamo. O que o tálamo faz? Ele recebe os estímulos que vêm da região da medula e manda isso para as áreas específicas do cérebro aqui. Além disso, o tálamo também pega as informações que saem da região do cérebro e manda para a medula, decodificando isso, né, e modulando esse processo. Então, à medida que o estímulo sensorial ele atinge o tálamo manda isso para as áreas específicas para fazer esse processo de coordenação da atividade neurológica, tá? E a percepção sensorial. Abaixo do tálamo existe o hipotálamo. O hipotálamo ele rege condições básicas de sobrevivência. Concentração hídrica, controle térmico, produção de suor, pressão arterial, tudo isso está relacionado diretamente com o hormônio. Qual é o hormônio que regula isso aqui? ADH, hormônio antidiurético. Esse cara, ele atua lá no seu rim, fazendo o processo de reabsorção. A gente conversou sobre ele. Lembra da aula passada? O ADH faz esse processo de reabsorção de água, controlando a pressão arterial, a produção de suor e ajudando na questão do controle térmico. O estado emocional também tem uma relação direta com o hipotálamo, por conta de algumas substâncias, como, por exemplo, a ocitocina. A gente sempre fala da ocitocina atuando sobre o útero, sobre a glândula mamária, só que sabe qual é uma das papéis principais que a ocitocina tem no cérebro? Manutenção de humor, tá? Manutenção de vínculo afetivo, e quem produz a ocitocina é o hipotálamo. Regulação da sua fome, né, e sede. Fome, eu citei com vocês os hormônios que fazem esse processo de controle. PY, grelina, leptina, tudo isso atua sobre o hipotálamo. Regula o comportamento sexual e reações como o ciclo menstrual. Por quê? A liberação dos hormônios que controlam o ciclo menstrual tem uma relação direta com o GNRH, o hormônio liberador de gonadotropina. Quando ele faz a liberação pelo hipotálamo, ele faz a sua hipófise liberar FSH e LH, por exemplo. Meninas, ciclo menstrual, fome e estado emocional, e aí, tem relação? Sim ou não? Só um cadinho, né? E você vê que todas essas três funções estão relacionadas ao mesmo órgão. Durante a relação sexual, o útero libera ocitocina? Não, Rafael, não. A liberação de ocitocina acontece no hipotálamo. Ele atua no útero fazendo o processo de contração muscular da região do útero, beleza? Outra estrutura que a gente tem dentro do sistema nervoso, e esse aqui a gente já até conversou sobre ele também, na parte do sistema respiratório, é o bulbo raquidiano. O que o bulbo faz? Controla a respiração, o aparelho cardíaco, o digestório, em relação a algumas atividades, como, por exemplo, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, deglutição, né, salivação, tudo isso depende diretamente desse carinha aqui, ó. Tá? E a gente tem a ponte, que fica logo acima do bulbo, fazendo duas funções. Ele colabora com o bulbo nas funções, especialmente de controle da respiração, e ele ainda atua fazendo inversão dos estímulos. Então, se você tem uma lesão no lado direito do cérebro, qual parte do corpo vai sofrer consequência? O esquerdo. Se a lesão acontece no esquerdo, no hemisfério esquerdo, qual parte do corpo é afetado? O direito. Por quê? Por conta da fibra fazer isso aqui, ó, na ponte. Então a gente tem, se você faz o corte da ponte e analisa, a gente nitidamente consegue ver esse negócio. É a decussação das fibras. O que é isso, professor? Qual é o formato que você está vendo aqui, ó? Parecido com um X, né? Decussar é formar um X. E aí o estímulo que está vindo de um hemisfério vai gerar o controle da parte oposta do seu sistema, do seu organismo. Então eu tenho essa inversão. E a última das estruturas é o mesencéfalo. O mesencéfalo é o centro que vai reger os sentidos, né? A divisão, de audição, e ele vai buscar sempre referências para fazer esse processo de modulação junto com o tálamo da resposta que você tem. Então, por exemplo, se você vê um objeto, avalia-se a dimensão, a cor, para fazer a identificação de áreas específicas na região da memória e ainda mediar como você vai responder em relação a, sei lá, uma atividade motora. Deixa eu citar um exemplo disso. Alguém pede uma ajuda pra você e fala assim, pega essa caixa aí, por favor. Aí você olha, cara, é uma caixa de papelão grande, com dimensões grandes. Aí o que você faz? Se é grande, deve ser pesado. É o mesencéfalo atuando, buscando referência. E aí você vai, levanta, né, até a calça para levantar aquele troço e puxa de uma vez. Só que a caixa estava vazia. Na hora que você levanta, joga ela lá para cima, né? Essa modulação dependeu da ação do cérebro, do tálamo e do seu cerebelo. Mas a referência de tamanho para modulação dependeu da ação direta de quem? Do mesencéfalo. Beleza? O último componente que a gente tem lá na região da medula, na região do sistema nervoso central, é a medula espinhal, que são formados por 31 pares de nervos, chamados nervos raquidianos, que fazem o quê? A comunicação entre a medula e o resto do corpo. Tá? Lesões que acontecem na região da medula podem provocar problemas, como a lesão que aconteceu com o Neymar na Copa de 2014, né? Então aquela a beirada que o John Cena acertou no meio das costas dele, né, travestido de Zuniga, cara, ela provocou uma lesão na região da coluna, nesta parte aqui, ó, o processo transverso da vértebra. Essa lesão que aconteceu, teve muita gente que falou, nossa, o Neymar vai ficar tetraplégico. Não, cara, não iria, né? Mas poderia ter tido consequências? Sim. Como, por exemplo, o quê? Uma dificuldade de movimentação ou de sensibilidade. Por quê? Porque existem raízes de nervos que partem da região da medula. E aí existem as raízes que são à frente, então aqui, ó, essa visão que você está vendo, essa seria a região frontal, a barriga. Aqui a região das costas. Aqui, ó, sairia um nervo que estaria relacionado na região ventral com o movimento. E daqui sairia um nervo que está relacionado com a sensibilidade, neurônios sensoriais. Então, aqui na parte da frente é a raiz motora, a raiz ventral, enquanto aqui atrás é a raiz sensorial, a raiz dorsal. Tá? As lesões que aconteceram naquela região poderiam ter provocado alguma alteração disso, de sensibilidade ou de movimentação. O pior é a lesão que acontece aqui, ó, nesta parte. Se eu tiver uma lesão que acontece nessa região, quem está nesse buraquinho aqui, ó?
Esse é o chamado forame magna. O forame magna, aqui dentro passa quem? A medula espinhal. E aí, se houver uma lesão na região da medula, esse indivíduo ele pode ter a perda de movimentos dos 4 membros, e aí você tem uma tetraplegia, ou dos 2 membros, e aí existe uma paraplegia que pode acontecer nesse caso. Tá? Então, o paraplégico perde o movimento das pernas, o tetraplégico dos braços e das pernas. Para ter uma paraplegia, esse indivíduo ele tem que ter uma lesão que aconteça de T3 para baixo. Se for uma tetraplegia, do C1 até a vértebra torácica T2. Tá? Então, pescoço e tórax na região mais alta pode provocar lesões que vão gerar essa tetraplegia. Lesões que aconteçam da T3 para baixo, esse indivíduo vai perder o movimento do tórax para baixo, mas não haverá comprometimento da movimentação dos braços, por exemplo, nem da sensibilidade, tá? Porque aí é sensorial e motor, os dois alterados. Por isso, nunca mexa em uma vítima de acidente de trânsito. Porque às vezes o canal medular teve uma fratura do forame magna, só que a fratura está estável. Aí você mexe no cara, quando você mexe, você faz isso aqui. A desestabilização da fratura, a medula espinhal que está passando bem, pode ser seccionada ou pressionada, o que pode, em alguns casos, provocar nesse indivíduo até morte. Tá? Então, não mexe, porque isso pode causar, né, em casos extremos, até a morte daquele cara, mas em outros casos isso pode causar paraplegia ou tetraplegia. A esperança de futuro, galera, é que ele mobiliza tudo. É isso aí, Rafael. Não sei se vocês já viram, mas eles usam uma prancha, colocando nas costas, coloca um colar cervical, imobiliza o cara e leva para o hospital. Aí no hospital vai ser feita a avaliação da região da coluna para ver se não tem fratura. Se não tiver fratura, aí tira o colar cervical, vê que tá tudo ok, né? Todos os reflexos estão preservados, mas aí você tem uma calma maior a respeito de poder mexer no cara para evitar problemas mais grandes. Na Copa de 2014, o primeiro chute foi dado por esse cara, não sei se vocês lembram disso. Ele tá com um exoesqueleto na região aqui das pernas e ele é paraplégico. E mesmo assim ele conseguiu chutar a bola. Isso é uma pesquisa chefiada por um cientista brasileiro chamado Miguel Nicoleles. Cara, eu acho que o Nicoleles provavelmente vai ser nosso primeiro prêmio Nobel, né? Ele desenvolveu um sistema, e ele coordena um laboratório aqui no Brasil e outro nos Estados Unidos. Um macaquinho nos Estados Unidos, paraplégico, foi colocado em cima de uma esteira com algum atrativo na frente dele. Um pedaço de uma fruta. E o bichinho tentava pegar e não conseguia, só que ele não movimentava as pernas, mas tinha um capacetinho que estava na cabeça dele, e ele pensava em fazer o movimento com as pernas, mandando a despolarização, só que isso não conseguia passar. Esse eletrodo que estava na cabeça dele percebia as mudanças e movimentava via internet um robô no Brasil, que andava em cima da esteira. Então, o macaquinho nos Estados Unidos, pensando em fazer o movimento das perninhas, esse movimento estava sendo replicado por um robô aqui no Brasil, com o controle acontecendo totalmente por via neuronal, né, com o capacete percebendo isso aqui. Tá? Show de bola. Quem sabe isso pode ser uma esperança no futuro para recuperar um pouco dessas funções que esses indivíduos têm. O seu sistema nervoso ele é protegido por camadas. A gente chama essas camadas de meninges. Então aqui a gente tem o couro cabeludo, o crânio e as 3 meninges. De fora para dentro, quem são? Dura mater, aracnoide e pia mater, né? E a gente tem, melhor tocar a cabeça, na aracnoide existe a produção de um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, que é aquele que faz a punção no caso de meningite. Lembra que a gente conversou sobre isso, que eu falei do exame, que é introduzido e puxa o líquido lá? A meningite é um dos problemas que afeta o sistema nervoso. A gente tem alguns outros. A esclerose múltipla, que eu já conversei aqui anteriormente com vocês, ela gera destruição do extrato mielínico. E o que isso provoca como consequência? Perda de visão, de marcha, de equilíbrio, de força, capacidade cognitiva, tudo isso pode ser prejudicado pela destruição da bainha de mielina. Tá? Outro problema que também destrói o sistema nervoso é o Alzheimer. O Alzheimer é uma redução dos neurônios desse indivíduo por conta de um defeito de uma proteína do microtubo, chamada proteína tau. Aqui a gente consegue ver o cérebro de uma pessoa saudável e aqui o cérebro de uma pessoa com Alzheimer estágio intermediário, né? Inicial e intermediário. Veja que aqui, houve uma expansão dos buraquinhos que eu tinha dito para vocês que existem dentro do cérebro, nas ventrículos. Isso aqui aconteceu principalmente na região do hipocampo. A redução disso aqui gera um problema na memória. O indivíduo não consegue lembrar das coisas de curto prazo. Só que à medida que o Alzheimer ele vai avançando, você está vendo o que aconteceu com o sistema nervoso do indivíduo? Deixa eu te mostrar numa outra fotinha o que aconteceu. Esse é o cérebro de uma pessoa saudável. Esse é o cérebro de alguém com Alzheimer em estágio avançado. Cara, essa redução maciça dos neurônios desse indivíduo prejudica muito fortemente a coordenação de todas as atividades desse indivíduo. Tá? Então, o estágio avançado de Alzheimer afeta fala, afeta movimento, afeta memória e todas as outras coisas, por conta, literalmente, de uma destruição do cérebro que acontece. Principalmente a substância cinzenta, como você vê, ela está reduzindo. Outro problema que afeta o sistema nervoso é o Parkinson. O Parkinson é um problema que acontece com uma redução de dopamina no centro nervoso. Com essa redução de dopamina, o que acontece? O movimento ele deixa de ser estável e o indivíduo passa a tremer. Né? Tem tratamento para essa Parkinson? Tem. Alguns tratamentos são experimentais ainda, mas geram efeitos bem legais. Como, por exemplo, esse senhorzinho aqui. Existe um eletroestimulador que foi colocado dentro do cérebro desse indivíduo. E esse eletroestimulador, o médico está ligando ele aqui, você vê que o senhor está num tremor intenso, e depois que é ligado, o que acontece? Os braços, eles param de tremer. Aí o médico pergunta para ele, assim, como é que você está se sentindo? Ele fala que ele está se sentindo muito bem, e pede para ele fazer um movimento de pinça, que é um movimento fino com a ponta dos dedos. E ele todo felizinho, né, conseguindo triscar a pontinha dos dedos aí, fazer esse movimento, que antes, para quem tem Parkinson, né, no nível que esse senhor tem, infelizmente, não dá. Não sei se vocês assistiram, né, acho que vocês são mais novinhos, mas tem um filme mais antiguinho, que é De Volta para o Futuro, né, e tem os dois personagens principais, né, o Christopher Lloyd, né, e fugiu o nome agora do outro ator, eles se reencontraram na Comic Con, né? E um deles, o que fez o McFly,
ele é portador de Parkinson. E aí, assim, cara, assim, foi emocionante ver os dois juntos depois de tanto tempo e tal, mas você vê ele com o processo de degeneração que o Parkinson provoca. Antes de surgir essa fase de tremor nos braços, existe normalmente a fase de alteração do distúrbio de marcha. Então você vê que ele tinha dificuldade, por exemplo, ele ia falar, a boca mexia, a cabeça mexia de um outro jeito, ele andava com um aspecto, né, mais arqueado por conta desse Parkinson aí. Tá? Existe cura para Parkinson? Não, sim, ele descobriu muito novo, ele tinha menos de 40 anos, um pouco mais de 40 anos quando ele descobriu, o que não é normal de acontecer. Normalmente Parkinson aparece, normalmente com pessoas de mais de, 100, de 60 anos. Tá? Na semana que vem, a gente conversa sobre os outros problemas que existem, tá? A gente vai falar sobre AVC, mas a gente já tinha conversado sobre AVC, e eu falo para vocês sobre as últimas partes que tem no sistema nervoso, porque uma dessas partes, o sistema nervoso autônomo simpático, ele tem uma relação direta com o nosso próximo sistema também, que é a parte do sistema endócrino. Então, na semana que vem, eu mostro as últimas doenças, a gente conversa sobre o sistema nervoso autônomo, e eu falo para vocês a respeito desse sistema, né, o sistema endócrino. Beijo para vocês. Poliomielite prejudica qual parte do sistema nervoso? A poliomielite provoca um processo de destruição da região dos neurônios motores, da bainha de mielina dos neurônios motores. Beleza? Beijo. Até. Beleza? Deixa eu ligar aqui para a gente começar. Momento. Seguinte, então. Muito boa tarde para os senhores. E aí, tudo certo? Como é que tá aí? Chovendo? E tá um toró aqui agora. Eu achei que eu. Eita, será que vou ter internet e energia para dar aula? Bom, galera, seguinte. A gente estava conversando na aula passada, galera, sobre a parte finalzinho do sistema nervoso. E eu estava falando com vocês a respeito da questão dos problemas associados ao sistema nervoso. Então, acho que eu parei com vocês discutindo a respeito da lesão do Neymar. Se eu não me engano, eu tinha parado bem nessa partezinha aqui, falando sobre os problemas que podem acontecer em relação ao sistema nervoso e as doenças, né, associadas. Então, a lesão que o Neymar ele sofreu na Copa de 2014, né, quando o John Cena deu uma no meio das costas dele, ele teve uma fratura na vértebra, e essa fratura ela poderia ter provocado alguma consequência mais grave. Felizmente, não, né? E aí a região da medula espinhal, ela tem a presença de uma série de nervos que vão sair da região aqui da coluna, né, e inervar diferentes partes do nosso corpo. Então você tem a região cervical, a região torácica, a região lombar, sacral e, por fim, lá no finalzinho, existe a região coxígea. Dependendo da área que foi afetada, esse indivíduo ele pode perder movimentos, né, do corpo, que podem ser os 4 membros, e aí ter uma tetraplegia, ou podem acontecer 2 membros e ele desenvolver uma paraplegia por conta disso. Tá? A região do seu sistema nervoso, galera, ela é coberta por meninges. E as meninges, elas são sistemas, são tecidos, né, que vão cobrir o sistema nervoso central, desde a região do encéfalo até a região da medula espinhal. A meninge mais externa é a chamada dura mater. Ela é a mais grossa, né? Ela é bastante rígida e vai proteger o sistema nervoso do ponto de vista mecânico, contra impactos que aconteçam nessa região. A gente tem a aracnoide, que é a camada intermediária mais fina, e sendo responsável pela produção do líquor, o líquido cefalorraquidiano. É aqui que, quando tem uma meningite, o líquido que é aspirado para mandar para análise, lembra que a gente conversou sobre isso? É o líquido que é produzido pela aracnoide. A aracnoide recebe esse nome por conta desses pequenos fios que estão presentes aqui, como se fossem teias de aranhas, né? E aí esses fios eles são preenchidos por um líquido que também penetra sobre a região aqui do sistema nervoso. Existem pequenos espaços dentro do sistema nervoso que são ocupados por esse líquido cefalorraquidiano, chamados ventrículos cerebrais. Tá? E a pia mater, que é a camada mais interna e que ela é muito fina e bastante vascularizada. Então, os vasos sanguíneos que aqui estão localizados estão relacionados, entre outras coisas, com a nutrição também do sistema nervoso aqui e com a nutrição também das células, das camadas de cima, inclusive com as células produtoras do líquido cefalorraquidiano. Existem algumas doenças que podem afetar o sistema nervoso. A primeira das doenças é a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune que provoca uma destruição da bainha de mielina, gerando, quando ela é múltipla, lesão de múltiplas áreas do cérebro. Então, o indivíduo ele tem perda de memória,
dificuldade de coordenação motora, dificuldade de manter o equilíbrio, enfim, tudo do sistema nervoso acaba sendo prejudicado. Diferente do que acontece, que é a chamada esclerose lateral amiotrófica, que afeta apenas a parte motora, mas a parte cognitiva não é afetada, que é aquela doença do Stephen Hawking, né? Que a gente conversou um pouquinho sobre ela na semana passada, quando eu falei da degradação da bainha de mielina. Existe também o Alzheimer. O Alzheimer ele se deve a uma alteração de uma proteína dos microtúbulos chamada proteína tau. Essa proteína, uma vez que ela faz ser destruída, isso vai gerar a formação de placas amiloides que vão provocar alterações de principalmente a memória e a fala num primeiro momento. Mas ao longo da evolução dessa doença, você acaba tendo destruição também, galera, de outros tecidos, como de outras partes do cérebro, melhor dizendo, como, por exemplo, as áreas envolvidas com a alimentação, com equilíbrio, com movimentação, e aí o indivíduo começa a ter um declínio cognitivo aliado ao fato de há também um declínio motor, né, acontecendo nesses indivíduos. A primeira área que acaba sendo afetada pelo Alzheimer é o hipocampo, e esse hipocampo sendo destruído, o que vai acontecer? Você tem a formação da dilatação aqui dos ventrículos cerebrais, e isso interfere diretamente sobre a memória. A memória de curto prazo desse indivíduo, ela acaba sendo muito afetada. Ele não consegue lembrar de coisas recentes. Mas a memória de longo prazo, ela acaba sendo preservada, até a gente atingir as fases severas. Olha o que acontece aqui, cara. Esse é o cérebro de uma pessoa saudável. Esse é o cérebro de alguém com Alzheimer em estágio avançado. Perceba a diminuição do tecido, especialmente da substância cinzenta desse indivíduo, né? Que é essa parte mais externa do córtex cerebral, que é onde estão presentes os corpos celulares. A morte desses neurônios, o que ela implica diretamente? Sobre perda de capacidades relacionadas ao sistema nervoso. Nesse caso, como a morte acontece de várias áreas, né, do cérebro, não apenas da parte do hipocampo, isso acaba provocando perda de várias funções, desde memória, aprendizado, a parte de movimentação, a parte de equilíbrio, tudo isso é prejudicado em um paciente que tem mal de Alzheimer em nível muito elevado, tá? Um outro distúrbio que acontece no sistema nervoso é o Parkinson. O Parkinson, ele se deve a uma redução muito brusca da quantidade de dopamina nos centros motores, causando tremores. Então, o indivíduo ele começa a tremer, né? Isso gera lentidão e dificuldade de locomoção, né? Com a liberação de dopamina no centro motor, isso estabiliza o movimento e aí esse cara ele para de tremer. A substância negra aqui, né, na base do cérebro, é uma forma que o anatomista patológico tem de identificar, por exemplo, o paciente portador de Parkinson. Então, quando ele faz esse corte e analisa essa substância, mostrando que há uma redução brusca da quantidade dele aqui, isso pode ser, né, uma evidência de que o indivíduo ele tem a presença do mal de Parkinson. Tem tratamento mal de Parkinson? Tem alguns tratamentos disponíveis, e um dos caras que mais é responsável por gerar grana hoje em dia para investir a respeito desse tratamento é um cara que fez um filme que talvez você já tenha assistido em Sessão da Tarde, De Volta para o Futuro, né? E existe o Martin McFly, né, um dos caras lá, que era novinho na época, né? Tinha um professor, que era mais velho, e o McFly, que era o novinho. Então, aquele cara novinho, né, não estou tentando lembrar o nome dele agora, é o Christopher Lloyd, é o outro, né? Ele tem Parkinson. E aí, na semana passada, teve um encontro deles, e mostrando dessa redução da quantidade de dopamina, o que é que ela provoca. Você vê ele com dificuldade de fala, ele andava todo, né, com os trejeitos, assim, típicos do que acontece em relação à doença. E uma das coisas que hoje pode ser feito para melhorar, né, esse Parkinson é o uso de eletroestimulação. São pequenos eletrodos que são colocados na região do cérebro do indivíduo, que fica dando pequenas descargas elétricas, e isso melhora muito a vida desse indivíduo. Então, aqui, ó, você tem um paciente com o eletroestimulador ligado, você vê que o médico está programando aqui, e aí ele tremendo bastante, né? Você vê que os braços dele com tremor muito vigoroso, as pernas dele também com tremor discreto, aqui a gente consegue ver no joelho dele, e aí, quando liga o eletroestimulador, você vê que os tremores, eles param, né? E aí ele pergunta como é que ele está se sentindo, ele fala que está se sentindo ótimo, e ele pede para ele fazer um movimento com a ponta dos dedos, um movimento de pinça. E ele todo felizão, né, conseguindo fazer esse movimento que antes não era possível por conta da baixa quantidade de dopamina existente. Então, esse é um tratamento ainda experimental,
mas que dá qualidade de vida para o cara, né? Permitindo com que ele consiga gerar esse processo de coordenação do movimento. O primeiro sintoma que acontece no Parkinson não é esse tremor. Na verdade, o tremor é um sintoma que acontece na fase mais tardia. As principais alterações que acontecem em quem tem Parkinson é a questão da lentidão do movimento e o arqueamento das costas, o andar característico, com as costas bastante arqueadas. Entra a fase de movimento, de tremor, que aí começa a tremor normalmente de mãos, perna e mandíbula, são os principais locais. Mas no final, cara, o Parkinson ele acaba afetando a parte de coordenação de movimentos de todos eles. Então, deglutição desse indivíduo acaba sendo prejudicado, fala é prejudicada, chega uma hora que ele não consegue, até os músculos posturais não conseguem manter o equilíbrio mais, ele tem flacidez muscular, não consegue nem ficar sentado, né? E aí é o paciente que acaba sendo acamado e dali, né, infelizmente, acaba tendo complicações mais graves e levando a óbito. Então, sim, Parkinson e Alzheimer são doenças que podem provocar o óbito daquele indivíduo. Tá? Fatores de risco para as duas. Qual é o principal fator de risco para o desenvolvimento de ambas? Perfil genético. Então, se existe histórico familiar na sua família, estatisticamente falando, existe uma chance maior de um indivíduo ser portador. Segundo perfil de risco para o desenvolvimento dessas doenças, idade. Normalmente são duas doenças que se manifestam mais tardiamente, acima dos 60 anos. Tá? O caso desse ator que eu estava citando com vocês, ele é um caso raro, né? Porque ele se manifestou muito cedo. O cara tinha 40 e poucos anos quando os primeiros sintomas de Parkinson começaram a acontecer. Tá? Outro distúrbio neurológico que a gente já conversou, inclusive, sobre ele, é o AVC. AVC é uma sigla para acidente vascular cerebral. Aqui, você tem uma obstrução de uma artéria ou a ruptura de uma artéria. Olha aqui, isso coisinha branquinha que você está vendo aqui na ponta da seta, ó. O que é isso? Um coágulo, tá? Aqui você tem um coágulo dentro do vaso sanguíneo e aqui você tem esse coágulo fora do vaso sanguíneo. Por quê? Qual que é a diferença? Por que o coágulo aqui está dentro e aqui ele está fora do vaso sanguíneo? Esse é um AVC chamado de quê? Isquêmico. O AVC isquêmico é aquele em que a obstrução acontece dos vasos sanguíneos, mas o coágulo fica dentro do cérebro, limitando o fluxo sanguíneo em uma área específica do cérebro do cara. O AVC hemorrágico aconteceu a ruptura do vaso sanguíneo. E com essa ruptura, extravasamento de sangue e gera uma síndrome compartimental, além de gerar uma inflamação muito grande esse extravasamento de sangue aqui dentro. Qual dos dois tende a causar consequências mais graves? Isquêmico ou hemorrágico? Ou hemorrágico. Tá? Os fatores de risco são os mesmos. Pressão arterial, alto colesterol, obesidade, falta de exercícios físicos, idade, perfil genético também aumenta a chance disso acontecer, fragilidade de vasos sanguíneos, especialmente para esse cara aqui, ó, que pode gerar uma dilatação chamada neurisma cerebral, e esse aneurisma pode se romper. Tá? E quando ele rompe, provoca um AVC hemorrágico que tem um índice de letalidade extremamente elevado. Beleza? Outro problema que a gente tem associado à infecção, associado ao sistema nervoso central, é a microcefalia. E a microcefalia, lá na parte de Zika, a gente conversou sobre isso também. Ela está relacionada com uma infecção desse carinha. E quando os casos aqui no Brasil começaram a aumentar, uma série de estudos mostraram que essa correlação, de fato, ela é muito forte entre a infecção que acontece do animalzinho, da mãe do animalzinho, e a redução do sistema nervoso. Aqui, ó, cada barrinha dessa que você está vendo, elas têm o mesmo tamanho. Você está vendo que a barrinha aqui, ela acaba depois do cérebro do animal? Isso é sinal de que houve uma redução do tecido nervoso desse bichinho. Não só o tecido nervoso, mas o tamanho inteiro do animal acaba sendo prejudicado, né? E quando começou o número de casos de Zika aumentar, começou a aumentar também os casos de microcefalia e de síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma síndrome desmielinizante, provocando essa destruição da bainha, o que gera alterações principalmente motoras naquele indivíduo. E as duas coisas parecem estar fortemente associadas, de fato, com a Zika, mas mais estudos são necessários para elucidar os mecanismos por trás disso. Mas a gente sabe que tem uma associação direta. Tá? Quando começou a aumentar o número de casos de microcefalia, a gente começou as campanhas de fake news fazer, de novo, isso aqui, né? O Zika vírus foi criado e patenteado em laboratório, o objetivo é lucrar com a venda da vacina. Massa, só tem uma pergunta, que vacina? Existe vacina para Zika, criatura? Não. Ou a outra aqui, médico faz uma denúncia alarmante, o Zika vírus, né?
a vacina é que era responsável por provocar microcefalia, e não o Zika vírus em si. E eu lembro quando isso saiu, tem o nome do cara aqui, o autor do estudo, Dr. Plínio Bezerra dos Santos Filho. E eu fui atrás do Dr. Plínio, e eu achei o Dr. Plínio. Quem que ele é? Físico, né? A notícia fala o quê? Médico PhD. Cara, o Dr. Plínio é físico, né? Ele é PhD? Sim, ele é doutor em física. Não tem nada a ver com a biologia, não tem nada a ver com a medicina. E aí, o que é isso aqui? O que o Dr. Plínio está falando, então, a respeito disso? Essa é a parte tensa, velho. O Dr. Plínio não falou nada. O povo pega as campanhas de fake news para tentar dar uma veracidade maior e eles atribuem aquilo a alguém que não foi o responsável por falar aquilo. Só que tem um troço no Brasil que é muito legal, chama currículo Lattes. É isso aqui, ó, currículo Lattes. Pesquisa aí no Google depois, você acha o currículo acadêmico de qualquer cientista do Brasil. Se você digitar meu nome, Leandro Prado Felício, você vai achar o meu currículo Lattes. Você vai ver onde eu fiz minha graduação, onde eu fiz meu mestrado, onde eu fiz meu doutorado, quem foi meu orientador, quais são os meus artigos publicados, aonde eu trabalho, eu já trabalhei, tem tudo lá na internet, né? E o Dr. Plínio está lá, é um cara que fez doutorado, fez mestrado, mas em física. Ele não falou nada a respeito e não tem expertise na área para falar nada. Mas as ideias, né? Olha isso aqui. Zika vírus criado e patenteado em laboratório para vender vacina. Isso te lembra alguma coisa? Só assim, né? De longe, assim. Uma ideia de um vírus criado em laboratório, que foi com o objetivo de matar milhões de pessoas, com vender vacina. Você viu tanto que as campanhas de fake news em relação às vacinas, eles usam o mesmo argumento sempre, eles são cíclicos. Só tiram um vírus e põem outro vírus no lugar. Então, não, cara, cuidado. Por favor, não seja o tiozão do Zap, né? Pega os dados, dá uma checada, dá um Google, cara. Você acha rapidinho qualquer coisa que você quiser a respeito disso na internet, né? Checagem de fatos e tudo mais. Não fica propagando fake news por aí, não. É paia. Existe um negócio que envolve o seu sistema nervoso, que a gente já tinha conversado lá na parte de histologia do sistema nervoso, que é o arco reflexo. Se o estímulo sensorial ele for muito forte, ele vai mandar essa despolarização até a região da medula espinhal, e aí existe um neurônio de associação que fica dentro da medula, que associa o neurônio sensorial da fibra que está atrás. Então, aqui, ó, o gânglio da parte dorsal, ele recebe informação sensorial. Então, atrás dói, né? Na frente mexe. A gente tem a parte sensorial, a interpretação vindo até aqui, e aí chega o neurônio de associação e associa com a resposta motora, mandando o indivíduo contrair. Qual que é a vantagem que isso aqui tem? De não depender do cérebro para causar esse processo de puxar o braço ou a perna desse local. Se eu tenho uma resposta medular, você concorda comigo que o trajeto a ser percorrido ele é menor? Se o trajeto é menor, o que eu espero do reflexo? Mais rápido. E aí o objetivo que isso tem é gerar preservação das estruturas do seu corpo. Só que como ela não envolve a participação do encéfalo, eu não tenho modulação desse estímulo. E aí o que eu faço? Eu traciono o braço ou a perna de maneira muito vigorosa. Se eu coloco a mão numa chama, cara, bastava afastar a mão de lado. Mas não, o que você faz? Puxa de uma vez, né? E quando esse estímulo é forte demais, você pode ter lesões, né? Ou às vezes até de outra pessoa que está passando perto de você. Tá a criatura andando atrás, você acerta a cotovelada no beiço da criatura, né? O melado já desce na hora, por quê? Porque não existe uma coordenação que envolve as estruturas do encéfalo. Então, o estímulo é muito vigoroso e eu puxo isso de uma vez. Ok? O outro componente que a gente tem do sistema nervoso, galera, é o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele é formado, né? Com a diferença do ato reflexo mesmo, do estímulo, Sara, o arco reflexo, ou ato reflexo, qualquer um dos dois, ele é um processo de resposta fisiológica a algum estímulo sensorial forte. Então, um estímulo de dor, ele vai ser encaminhado para a medula, e da medula ele deveria, em tese, ir para onde? O cérebro. Aí o cérebro iria interpretar isso e mandar uma resposta muscular, uma resposta motora, mandando você puxar o braço. Mas nesse caso, você não tem a participação do encéfalo na resposta. Ele já puxa de uma vez o braço, fazendo com que o neurônio associativo mande a resposta motora acontecer. Então, o sensor,
quando ele é estimulado, ele vai mandar a resposta diretamente, que é aquele esquema de bater, né, na perninha do indivíduo. Bateu, você chuta. Se bater e não tem reflexo, deu ruim. Isso pode ser sinal de alguma lesão. Que lembra que eu falei para vocês? Bateu, aí não teve reflexo. O indivíduo pergunta: você sentiu? Se falar não, não senti, pedir para mexer, o indivíduo está mexendo, e aí, qual foi o neurônio que foi lesado? O sensorial. Pediu, bateu, né? Pergunta: você sentiu? Você sim. Pede para mexer, não mexe. Qual foi o neurônio que foi lesado nesse caso? O motor. Bateu, não teve reflexo. Pediu para perguntar se sentiu. Você diz não. Pede para mexer. Você também não sente e não mexe. A lesão aconteceu aonde? Na região da medula. Essa é a pior lesão possível que o indivíduo ele pode ter. Tá? O sistema nervoso periférico é formado por nervos. E aí a gente tem 31 nervos que partem da região da coluna, chamados nervos raquidianos, e 12 pares que são do sistema nervoso aqui da parte do periférico, né? Por meio da ação dos nervos chamados cranianos. E esses caras irão inervar a região do corpo, aqui do rosto, e ele vai inervar também a parte do sistema cardiovascular. Tá brava, Maria Clara? Botando até em caps lock, gritando aqui. Você ainda vai falar? Calma, né? Esse aqui é o penúltimo slide nervoso. A gente já vai começar a parte endócrina, logo na sequência. Beleza? A gente tem, galera, os nervos raquidianos, então, eles vão inervar o resto do corpo como um todo, fazendo a comunicação entre a sua medula e a região do corpo. Dependendo de qual é a região que foi afetada, a gente pode ter, né, consequências graves. Existe uma parte do sistema nervoso, cara, chamada sistema nervoso autônomo. E o que esse sistema nervoso autônomo faz? Ele, como o próprio nome fala, automatiza respostas do seu organismo. São duas subdivisões que a gente tem aqui dentro, simpático e parasimpático. Qual é a diferença que a gente tem entre os dois? O simpático tem uma ação adrenérgica. O que isso significa? Ele descarrega adrenalina para que ele consiga fazer a sua atuação e noradrenalina. O parasimpático tem uma ação colinérgica, ou seja, a acetilcolina é que vai ser responsável por ser o mediador dessa resposta fisiológica. Em geral, o simpático mobiliza para atividades que gastam mais energia, e o parasimpático para situações de quê? De relaxamento. Então, no momento em que você sai, né, na rua, à noite, e de repente você vê dois caras numa moto, e aí, fala para mim, qual do sistema nervoso vai funcionar nesse momento? Simpático ou parasimpático? O simpático. E aí, cara, você tem a resposta para tentar enfrentar aquela situação de risco. A gente fala que a adrenalina ela é um hormônio do to fight or to flight. O que é isso? To fight. Brigar, to flight, vazar, voar, né? Ou, em uma tradução não literal, lutar ou correr. Ou você vai fugir, ou você vai enfrentar aquele cara. Quem faz a produção disso aqui é uma glândula chamada de adrenal. Tá? A adrenal produz um hormônio chamado adrenalina. Faz sentido, né? E olha o que esses caras eles fazem. O sistema nervoso autônomo simpático, ele vai provocar, por exemplo, a dilatação da pupila. Para que eu vou dilatar a pupila? Qual é o objetivo de fazer isso aqui? Se a pupila está maior, o que eu espero da quantidade de luz que está entrando? Aumenta. Com mais luz acessando a sua pupila, o que eu espero da capacidade de formação da imagem? Melhor. Salivação, numa situação de medo, o que acontece com a sua boquinha? Ela seca. Por que sua boca fica seca quando você está com medo? Cara, saliva está relacionada diretamente à questão de digestão. Numa situação de medo, isso é prioridade para você, digerir o alimento? Vai que você nem sobrevive, né? Aquela situação ali de perigo que você está. Então, cara, para o processo digestivo, interferindo sobre salivação, sobre a atividade do estômago, do pâncreas, para parar a digestão e favorecer o desvio do sangue para outras partes do seu corpo. Relaxa os brônquios. Para quê? Brônquio relaxado passa mais ar. Aumenta a frequência respiratória e cardíaca. Para quê? Para melhorar a oxigenação dos seus tecidos. Estimula a liberação de glicose. Para quê? Para mais energia ser produzida dentro do seu corpo. Estimula a adrenalina, a noradrenalina a serem produzidas aqui, ó. Tá? Relaxa a bexiga para caber mais urina e te gerar uma menor vontade de ir ao banheiro, fazer xixi. E no caso dos meninos, né? Isso está relacionado com a promoção da ejaculação. Professor, então quer dizer que se alguém tomar um susto, ele pode ejacular? Não, não é assim, né, criatura? Também você vira pro nível. Foi. Se isso aconteceu, temos um problema, tá? Vai no médico, criatura. Não espero que isso aconteça. Obviamente, o indivíduo ele depende diretamente também de quem? De um estímulo. Tá? Os gânglios simpáticos, eles estão localizados ao longo aqui, ó, de toda a região da coluna torácica e lombar, inervando as diferentes partes e causando esses processos, né, de liberação desses componentes aqui, que vão provocar essas funções, automatizando as respostas do seu organismo. O parasimpático faz o oposto. Então, ele tem uma ação contrária. Se esse dilata a pupila, o que esse faz com a pupila? Contrai. Se esse inibe salivação, esse estimula, e assim por diante. Quando é que eu espero que o parasimpático atue em você? Numa situação de estresse ou de relaxamento? De relaxamento. E aí a gente tem dois gânglios principais que estão relacionados ao parasimpático. O gânglio na região do cérebro, né, lá do tronco encefálico, e o outro da região aqui sacral, são responsáveis por fazer o controle dessas respostas no nosso organismo. Tranquilo? Existe uma síndrome chamada síndrome de vaso vagal. A síndrome de vaso vagal, ele vai fazer com que o nervo vago mande despolarizações do parasimpático em momentos onde isso não deveria acontecer. E aí o que isso faz com a frequência cardíaca? Abaixo, né? Olha lá, a Isabela falou que tem, a Giovana falou que tem, a Bruna falou que tem, mais alguém tem síndrome de vaso vagal? E qual que é o principal sintoma de síndrome de vaso vagal? O que a galera tem?
desmaio, né? Esse é o principal sintoma que rola, tá? Quantas vezes já desmaiaram, povo? Perder as contas? É isso, né? Muitas vezes. Normalmente, esse é o principal sintoma, né? Mas antes do desmaio, acontece muitas vezes redução de frequência cardíaca, que dá moleza no indivíduo. Às vezes ele tem a perda de visão periférica, né? Então, aquela visão que fica em túnel. E aí, o que fazer nessas situações? Tente abaixar a cabeça e colocar ela o mais próximo possível da região dos joelhos, né? Para ajudar na oxigenação do cérebro e evitar o desmaio ali que acontece. O diagnóstico é feito através de um teste bem legal. É ótimo, chamado tilt test, né? Como é que funciona o tilt test? Ou o teste da prancha? Põe o indivíduo deitado numa prancha que fica inclinando e descendo, desse jeito assim. Aí desce e volta. Quando volta, na hora que inclina, que volta o indivíduo, você começa a apagar, né? Volta a consciência. Aí desce mais uma vez, volta a consciência. Essas alterações vão fazer, é isso aí. Faz até você perder a consciência mesmo, e aí tem o padrão que é esperado, né? A respeito disso. E o médico ele vai avaliar o resultado do tilt test, ele vai olhar a alterações que acontecem do eletroencefalograma, do eletrocardiograma, perdão, e ele faz o diagnóstico a respeito disso. Professor, tem cura? Não, galera, não existe uma cura. Tem tratamento? Também não, né? O que você tem que fazer normalmente em relação ao tratamento? Às vezes alguns medicamentos inespecíficos podem ser usados, mas principalmente, né, tem, mas o tratamento principal que você tem é mudança de estilo de vida, né? Às vezes o médico ele passa alguns medicamentos que melhoram um pouco da fisiologia cardíaca desse indivíduo também, mas a principal coisa é mudança de estilo. Então, alimentação, por exemplo, às vezes até carregar um pouquinho mais de tempero, de sal, por exemplo, para dar uma elevada na pressão e mudar alguns aspectos. Você toma remédio, Isabela? Você falou que tem sim. É isso aí, né? Alguns que melhoram um pouquinho a oxigenação. Giovana, sim, existe perfil genético por trás, tá? Da síndrome de vaso vagal. Certo que crianças sempre anda com uma bolsa de sal. É isso aí. Aí, acabou. Quem foi que tinha gritado aqui comigo?